Olá, estamos ao vivo. Começando mais uma live, Os Destemidos. Hoje nós vamos falar sobre network e como que você vai fazer dinheiro com network. Coisa boa, né, gente? Tô ajeitando aqui a luz. Vão me falando se tá bom, tá? Nós já vamos dar início. Daqui a pouco vai chegar o Luciano Oliveira e daqui a pouco nós vamos ter outro convidado também que vai participar da live com a gente hoje. Então sejam bem-vindos. Olha só, quem for chegando aí, olá, Eric, já vão chegando. Ó, pessoal, aqui do ladinho tem um aviãozinho. Pega esse aviãozinho e já dispara para a gente convidar outras pessoas para essa nossa live, Os Destemidos. Que oportunidade estarmos aqui nessa quinta-feira maravilhosa, começando mais uma live, Os Destemidos. E eu vou colocar aqui o fone que eu me concentro melhor, viu, gente? Eu sou daquelas que se começar com muito barulho, eu posso me desconcentrar. Então assim vai ficar melhor. Já já o Luciano vai entrar também. E quem for chegando, ó, já vai dizendo de onde é. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live, Os Destemidos. Que semana especial, né? Como é que foi a sua semana? A minha semana foi essa live. Quinta-feira, mais uma semana maravilhosa que está encerrando. Olá, Gabriel. Gabriel, que é aqui da capital, seja bem-vindo, Gabriel. Eu sou aqui da Avenida Paulista, Gabriel. De onde que você é? Qual lugar de São Paulo você é? Já vai deixando aqui, tá? É uma alegria estar com vocês em mais uma live especial. Chegando aí o Homem Destemido. Olha só. Seja Olá, boa bem-vindo, Luciano noite. Oliveira. Boa Boa noite, noite. Hoje o Rose. seu Boa noite, áudio tá Gabriel. extraordinário, hein? Ah, que bom, né? Vai aprendendo a cada quinta-feira que vem, né? A A cada gente, quinta-feira um pouquinho de aprendizado. a gente vai prosperando. Gente, se puder, assista a nossa primeira live, que foi sensacional, né? É A gente verdade. mais riu do que falou, mas de glória em glória a gente vai avançando, né, Luciano? É sempre maravilhoso. Se você conseguir, eu não sei como é que é aí o teu espaço, porque essa luz que vem aqui atrás Ah, acaba é? pegando um pouco o teu rosto. Melhorou? Aí quando você vira, a luz de frente pro teu rosto vai ficar melhor. Perfeito, maravilha. E assim a gente Seja vai bem-vindo aí, prosperando. Gabriel. Pirituba. Pirituba, aqui é prosperidade aqui na capital, hein? Vamos prosperar para todo lado, hein? Seja bem-vindo, Gabriel. Coisa boa. Luciano, como é que foi a sua semana? Não, não foi. A semana está sendo maravilhosa. Agora que eu trabalho 80 horas, então ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa boa, muitas reuniões aí até sábado. E para falar em sábado, sábado é nosso almoço de negócios aí, né? Nossa, extraordinário. Você sabe que essa semana foi bastante corrida, né? Por causa dos preparativos do almoço. Inclusive, ó, estão encerrando os convites. Então, quem ainda não reservou e não garantiu o seu convite, me chama no direct, que a gente já está finalizando. E vai ser muito especial a gente estar nesse sábado com um grupo de investidores que estão aí buscando novos negócios, novos empreendedores. E é muito importante a gente falar sobre o poder do network, né, Luciano? Vamos falar sobre isso hoje. As pessoas estão muito desesperadas com dinheiro, vendo aí um monte de notícia que só fala de coisas ruins. Mas a gente já provou a cada live, a cada semana, que é possível prosperar apesar da crise, apesar das dificuldades, só que precisa ter network. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como se faz dinheiro com network? Vamos começar falando disso. Daqui a pouco vai chegar um convidado também para conversar com a gente, né? Boas-vindas aí para o nosso amigo Lucas Pimenta da Molequinho, né? Aí o Zaildo também, obrigado a todos vocês. Sim, você está dentro sim, porque foi o primeiro a confirmar o nosso almoço de negócios, viu, Lucas? Você é extraordinário. O assunto de hoje é importantíssimo porque é através desse network, né, Rose e demais destemidos, que a gente abre os negócios e prospera com isso. O network ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser trabalhado com propósito, ele tem que ser definido. Você não pode se apavorar com o network, ele tem que ser estratégico.
estratégico, entendeu? E você tem que trabalhar esse network de forma constante, mas observar as áreas. Em diversas áreas, por exemplo, eu atuo em várias áreas de negócio no Brasil. Então, eu tenho network na área de mineração, network na área de engenharia, de construção, network na área de tecnologia, network na área de calçados, na área de bebidas. Então, você tem que ter um foco. Se você está no ramo de atividade, então é melhor você traçar o network naquele ramo de atividade, porque vai aparecendo os players desse negócio e daí você formou esses contatos fortes para longo prazo. Você não pode pensar que, eu conheci o Lucas Pimenta hoje, já vou dar o cartão para ele, maravilha, dá sim, mas não vai avançando de vez. Então isso tem que ser construído ao longo prazo. Às vezes eu Muito passo importante 10 anos, você. às vezes eu passo 10 anos para fazer negócios com um cara que eu conheci num evento ou numa intermediação tal. Tem outros que de repente você acertou na lata e está precisando de um negócio e casou com o que você está vendendo ou oferecendo. Então, mas tem que ser construído, construído. É muito bom você falar isso, Luciano, porque o que eu tenho percebido assim? É uma coisa que me surpreendeu muito quando eu vim para o digital. Eu comecei a atender muito empreendedores. E eu percebi o desespero que as pessoas têm de vender. É um desespero tão grande que elas não esperam conhecer as pessoas, elas querem empurrar algo a todo custo, é uma pressa, e a pessoa não quer fazer o mínimo de construção numa ideia, num projeto. E isso é ruim, porque a ansiedade, o desespero, a pessoa atropela, ela se atrapalha. E ao invés dela fechar algo, ela vai se frustrando e ela acaba se tornando inconveniente sem perceber. Então, é importante a gente começar a trabalhar o network. E, gente, dá trabalho, não tem como negar. Então, assim, você que quer começar a fazer dinheiro através do network, você precisa entender exatamente o que o Luciano está trazendo aqui. Precisa construir com paciência, sem atropelar. E quando você convive diariamente, né, conversando com pessoas, você começa a ver também uma outra coisa, Luciano, que hoje eu consigo levar de boa, mas é a escassez, é o desespero. Então, por exemplo, todo mundo quer ir nos lugares sempre de graça e chegar lá, achar que vai chegar e vai vender alguma coisa de primeira. Então, cuidado com isso, gente. Teve muitos eventos que eu parei de ir por causa disso. Eventos gratuitos tem que ter muito cuidado, porque você acaba não tendo um nível de pessoas que estão dispostas a fazer negócio. Você acaba conhecendo só gente que quer vender. E aí, se todo mundo vai vender, você não constrói nada, aí vira uma feira. Então, como que a gente É, pode, ô Luciano, equilibrar isso para a gente não se tornar aquele tipo de pessoa que você tem até medo de falar que o evento é de graça, porque você já sabe que ela vai tomar conta do evento e não vai abrir oportunidade de negócio para ninguém. você não consegue ter um bom filtro, né? Então, assim, as pessoas têm que ter um certo valor, porque a pessoa, por exemplo, o evento gratuito é um problema que você não consegue ser seletivo, você não seleciona as pessoas que você quer para aquele ramo de negócio. Mas eu queria te falar um negócio que aconteceu para a questão de ansiedade no network. Eu queria te falar um assunto. Há 10 anos atrás, eu estava num evento, né, no Palácio do Governador, na época era o Geraldo Alckmin, no Morumbi, e por ocasião estava o Antônio Cortes. O Antônio Cortes nada mais é que o presidente da MAN, e é o homem que é responsável por toda a distribuição dos veículos Volkswagen, caminhões e ônibus Volkswagen do Brasil. Então, assim, eu acho que não está na Forbes porque os caras não quer, ele não quer que coloque, mas é um dos homens mais ricos do Brasil. É o Você Antônio falou em Cortes. Forbes, eu comprei a última aqui, hein? Vamos falar de Forbes também. Ok. Então, ai, coisa linda, né? Então, Tô logo a estudando, gente viu, estará por aí. Destemido? Tô estudando. Para falar em Forbes, o Bill Gates, ele comprou uma Forbes quando ele estava empreendendo e colocou o nome dele lá. Colocou assim, número um do mundo. Ele escreveu de tinta, caneta. E realmente ele foi número um do mundo por vários anos, acho que 12 anos consecutivos. Então, o que acontece? Aí o Antônio Cortes deu o cartão, também eu dei o meu cartão para ele no evento. Tá?
No mesmo dia, à noite, quando eu cheguei no escritório, fui lá mandar o e-mail com a apresentação para ele, já tentando vender serviço de engenharia para ele. É óbvio que ele nem deu atenção, né? É óbvio que nem deu atenção. Poxa vida, o cara conhecia o cara agora, o cara já quis vender. Então, isso eu aprendi muito com essa não resposta do Antônio Cortez, né? Então, é aquela ansiedade que a gente tem que segurar. Para se dar bem, você tem que construir. Por exemplo, o Lucas Pimenta e eu, nós fizemos um curso juntos aí, e a gente vem construindo, há quase um ano isso já, acho que uns 8 meses para cá, a gente vem construindo amizade, vem construindo relacionamento, vem colocando outras pessoas no meio, então você vai construindo isso. Em uma das ocasiões, o Lucas vai chegar numa determinada pessoa que ele conhece, está precisando de algum apoio. Poxa, eu tenho um amigo lá, o Luciano, que precisa disso. Ou eu falo assim, poxa, eu tenho um amigo Lucas lá que precisa disso. Eu tenho a Rosa que precisa disso. Então, você consegue prosperar e vender muito mais rápido com isso. Amanhã, por exemplo, eu vou estar nos coreanos. E eu lembro que há 11 anos atrás, a dona da Samsung, que é uma empresa de um cara chamado Clay Jayland, e quando eu estava construindo a Hyundai em Piracicaba, o Gili, que é um amigo meu, falou assim, olha, eu vou indicar para você para Posco Engineering e você vai construir as maiores obras desses caras aí. Então, olha a responsabilidade de um cara da Hyundai fazer uma indicação dessa para CJ, para Posco Engineering, né? Então, mas por quê? Soube fazer amizade com o cara. Ah, ele queria ir para o Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro. Vamos lá conhecer o Rio, sem nunca pedir nada em troca, entendeu? Então, com sabedoria, você vai construindo isso. E demora, tá? Ao longo prazo. Precisa também o cara gostar de você. Você tem que ter simpatia. Tá? Muito é um bom dos você pontos falar bem, isso, né, bem Luciano? estratégicos. Porque hoje você tem uma rede de relacionamento bem variada, porque como você falou, você tem vários negócios, né? E cada grupo de empresários tem um estilo, né? Por exemplo, naquele grupo que a gente está, que são dos industriais, é uma conversa completamente diferente do É que uma se conversa você entrar num grupo. automotiva. Ali são todos montadores. Então, é uma conversa, por exemplo, ali entende de mineração e automobilístico. Não dá para a gente falar de internet, de tecnologia da internet para eles, porque é um outro estilo. Então, a gente tem que saber construir isso. Tem que saber onde E está aí você pisando. tem Então, por isso é que ter importante. repertório, né? E Tem tem que que ter o ter repertório, porque se às vezes repertório. você está num grupo igual no ano que passou, eu acabei me conectando com muitas pessoas ou da área política, porque foi um ano bem forte de política e por estar no digital acabei me conectando com muitas pessoas. Então, tinha dia que eu estava com pessoas dentro de comunidade falando de política. E tinha dia que eu estava em escritórios fechados com pessoas que são nomes famosos do Brasil falando de política. E eu percebi como você tem que ter uma rapidez para acompanhar, porque tem lugar que às vezes você não consegue nem acompanhar o repertório do povo. Então, assim, cada vez que você vai começar a abrir um network, é o que você falou, você tem que ir devagar, porque no começo a gente nem consegue conversar aquilo que aquele grupo está conversando e você tem que desenvolver um repertório. Então, leva um certo tempo, né? Você tem que ter um raciocínio rápido ali e tem que tomar um cuidado também. Por exemplo, você entrou no assunto política, e você está conversando com vários industriais e falou um assunto de política. Se ninguém entrou no seu assunto, é melhor se desviar imediatamente disso para não causar um transtorno ali. E qualquer assunto que você vai começar. Agora, um dado interessante, eu vou contar um exemplo para você. Tem um amigo aí que não está aqui, mas é da No Pharma. É um cara, gente fina pra caramba também. Então, eu acho que vai estar lá sábado com a gente. Ele é da indústria de farmácia No Pharma. Ele trabalhava com vendas e ele precisava conhecer um grande futuro cliente dele. E aí ele começou a estudar o cara, falou, meu, o que eu faço para conseguir fazer uma amizade com esse cara? Não dava para ele chegar lá, marcar uma reunião, tal, o cara jamais ia receber. E ele descobriu que o cara gostava de pescar. Então, se o cara gosta de pescar, qual era o assunto que ele ia abordar com ele? Pescaria. Coisa mais simples. Então, ele conseguiu descobrir onde esse futuro cliente dele ia uma pescaria. Ele foi até essa pescaria,
comprou lá um anzol e tal, e foi lá, inventou, sabe, pescar, deu uns treinos, e se aproximou do cara, conseguiu fazer um contato, uma certa amizade, e o cara hoje é um grande cliente dele. E é um grande cliente da indústria dele. Então, você vê, é tudo proposital, você tem que ter propósito para as coisas. Não adianta ele chegar lá apavorando. Então, ele teve uma sabedoria e conseguir driblar isso. Então, o Lucas Pimenta, se ele tiver aí ainda, ele sabe do nosso amigo Jefferson, que ele fez isso. Então, é importantíssimo você ter essa linha de raciocínio com propósito, seja em qualquer área. E não precisa você só ser empresário para poder fazer isso. Você está construindo uma carreira profissional, vai conseguindo driblar e chegar a isso também. Por quê? Às vezes um presidente de uma fábrica, o amigo Sérgio Leite, chegou a presidente da Uzi Minas. E ele é um engenheiro mecânico. Só que lá ele estava disputando com muitos players internacionais, players nacionais, cara que tinha muito mais bagagem do que ele, mas o que o Sérgio costurou ao longo de 18 anos dentro de Minas? Ele costurou o network com as pessoas certas em cada posição, ele era técnico, então ele sabia fazer o jogo político dentro da Uzi Minas para trazer resultados para a empresa. Na hora da votação, foi unânime, todo mundo votou nele. Então, é isso que a gente precisa construir, seja no lado. Ó, deu uma travadinha ali no celular do Luciano, na conexão dele. Veja se a minha tá boa, gente. Eu vi que travou um pouquinho ali, mas já vai voltar. E olha como a gente aprende, né? Ouvindo o Luciano aí contar as experiências dele, o quanto é importante a gente aprender com quem já chegou onde a gente deseja e como é importante a gente se desenvolver a cada dia, né? E dá trabalho, gente, não tem como negar, dá trabalho. Olá, Márcio, seja bem-vinda. Olha, seja bem-vindo. Coisa boa ter você aqui, viu? Ó, vocês precisam ver aí, ó, deu umas falhas, daqui a pouco o Luciano volta, não se preocupem. Uma coisa que é legal a gente falar também, né? O Luciano compartilhou ali uma situação que aconteceu com ele, dele querer acelerar um negócio. Eu também já tive uma série de problemas com network, gente, não pense que não. Por exemplo, há um tempo atrás eu fui num evento que todo mundo falava inglês e eu não dava conta de acompanhar, porque era um evento internacional. Vocês não imaginam que desgaste que é quando a gente não consegue também é, acompanhar, porque às vezes a gente também não dá conta naquele assunto. Então, eu consegui driblar, consegui participar mais, logicamente gerou um grande estresse. Por quê? Porque eu também não estava acostumada. Mas consegui ficar no evento, mas é bem mais desgastante. Então, o quanto a gente precisa o tempo todo estar investindo em conhecimento para que a gente possa desenvolver nossas habilidades, né? Network é um assunto que muito eu tenho me dedicado, até porque no passado, gente, há muitos anos atrás, eu eu trabalhava na área de televisão e publicidade. Então era um outro tipo de network. Então, no ambiente televisão, no ambiente publicidade, são outros tipos de evento. E eu não gostava tanto de fazer network. E daí, quando eu vim para o digital, que as pessoas o tempo todo falavam de network, eu tinha aquela referência que eu não queria ter network com as pessoas. Eu não gostava das experiências de quando eu trabalhava com publicidade e com televisão. Por quê? Era um ambiente que tinha muitas vaidades e eu achava muito desgastante. Acho que porque eu fui em tudo quanto é tipo de evento, eu já não dava muita importância. E tinha muita vaidade envolvida nesse tipo de evento. Aí, quando eu venho para o digital, eu começo a fazer network e eu falei, eu preciso aprender a lidar com network. Eu preciso tirar essas experiências ruins do tempo da televisão e do tempo da publicidade e me permitir fazer network. Então, para mim, não foi fácil. Quando eu vim para o digital, para mim foi uma grande dificuldade ter que retomar esse assunto network, porque eu tinha experiências que, no meu ponto de vista, não eram experiências que eu gostava. Então eu falei, nossa, vou ter que entrar num outro ambiente. Então a gente precisa se permitir
precisa estar disposto a aprender. Para mim foi muito difícil no começo fazer network, não vou negar para vocês não. Hoje eu já lido com isso com mais facilidade. E talvez você que está ouvindo a gente agora está sentindo essa dificuldade. Poxa, o meu network não é bom nesse momento. Ou você teve alguma experiência ruim, como aconteceu comigo. Vai precisar ressignificar isso. Assim como o Luciano, aqui já voltou. Gente, o Luciano faz isso só para ver se eu estou esperta aqui, se eu dou conta de resolver. É estranho, né? O telefone. Ó, não tá saindo o teu áudio. O telefone esquentou de tal maneira que travou. Estranho, não é? Vamos entender por que ele está esquentando. Ele está conectado no carregador? Não, e ele estava. Eu tinha usado o notebook para deixar ele em pé. Então talvez seja isso. Não faz assim, porque... Então é isso. É por isso que ele está esquentando. Aí a Tatiane aí, lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Tatiane. Ô, Rose, agora um detalhe também importante aí no nosso network é que o empresário não pode ser muito tímido. Ele tem que perder essa timidez, sabe? Às vezes o cara é bom de negócio e tal, mas ele só consegue fazer negócio com pessoas conhecidas. Ele tem vergonha de por exemplo, se aproximar de uma pessoa que ele acha que aquela pessoa é muito importante e tem medo, sabe? Então você tem que enfrentar isso, tá? Esses segundos de receio que o empreendedor tem, que o profissional tem. E isso é um fato que deixa de levar ao sucesso, é o cara ser tímido, tá? Você conhece muitos empresários que tiveram que enfrentar isso, ou Luciano, que ainda tem essa timidez? Tem empresário que tem essa timidez, ele tem bloqueio em se aproximar de pessoas, vamos dizer assim, importantes, de outros empresários. Ele fica com uma certa, o cara não vai me dar atenção. Meu, você não tentou, você não pode imaginar isso. Então, esse bloqueio, eu já tive isso, tá? Eu mesmo tive isso daí. Por exemplo, eu fui marcar uma vez uma visita na Polibrasil, antiga Polibrasil, isso há 21 anos atrás. Hoje é a Braskem. Então, o que eu achei que o cara lá era muito importante, eu fiquei assim, tão apavorado, sabe? Me tremia, chega a bater aquela ansiedade, tá? Com medo do cara. Você tava igual eu no dia daquele evento internacional que eu não conseguia conversar com ninguém. Então, isso prejudica, porque você tem que... Então, eu fui aprendendo, né, que você tem que mostrar postura, tem que demonstrar confiança no que você fala, e concentração, né, porque se você não tem uma concentração para você mostrar aquilo que você vende, aquilo que você sabe, como as pessoas vão acreditar em você? Né? Entrou o Ferdinand aí, que ele vai também dar umas palavras aqui com a gente. Viu? Por isso que eu não consegui chamar ele. Agora eu vou mandar um convite aqui. Então, nós empresários, nós temos que ser, de certa forma, atrevido no bom sentido. Tá? Vamos falar uma palavra bem mais prática, atrevido no bom sentido, porque isso te traz aberturas. Mas, repito, com propósito. Faça calculado, não faça com desespero, não faça para espantar o cliente ou uma futura amizade que lá na frente vai virar um cliente. Precisa de um pouco de ousadia, né? Mas aí tem que ir treinando, né? Vai treinando. Vai treinando, vai indo para alguns eventos e vai conhecendo as pessoas ali, né? Então tem gente que tem medo de se aproximar nos eventos, perguntar o que a pessoa faz. Às vezes o cara sabe lá falar inglês, mas tem vergonha de errar. Não vou falar com ele porque eu tenho medo que eu não falo uma palavra em inglês errada e o cara não vai entender. Poxa vida, mas você tá ali, pode ser uma oportunidade, cara. Pode ser uma oportunidade de você ter um bom relacionamento, um futuro cliente. Olha, eu tenho um amigo que ele é juiz. E um dia, eu falei, rapaz, eu vou ligar para esse juiz que eu conheci lá em Portugal, tal, a gente teve uma amizade aqui, vou chamar para esse cara vir jantar na minha casa e fazer uma amizade. Eu lancei o convite, ele aceitou. Se eu tivesse ficado, poxa, eu não vou mandar não, porque o cara é juiz, meu. Então o cara é muito importante, eu não vou chamar não. O cara aceitou o convite, fizemos amizade, somos muitos amigos. Graças a Deus.
sabe, a gente tem que ter um certo atrevimento calculado para isso. Tá? E vai ter que correr o risco, não tem jeito. Quando eu estava comentando aí que eu tinha uma certa. Eu tive algumas experiências um pouco ruins com o network, então eu não queria fazer network. E quando eu vim para o digital, eu percebi que era uma coisa que as pessoas faziam muito. E eu tive que me desafiar. E para mim, o maior desafio foi criar o meu próprio movimento de network. Como é difícil, porque daí é você que está convidando. Você que está convidando as pessoas. Isso para mim foi bastante desafiador. Isso foi lá em 2023, quando eu fiz o meu primeiro evento e eu não sabia nem como convidar, o que falar. Na minha cabeça era uma coisa tão complicada, Luciana, até eu fazer o primeiro evento. Até comento muito isso, para 5 pessoas aqui na Avenida Paulista para tomar um café. E aí, aos Certo. poucos, eu fui desenrolando. E o que eu percebo? A gente não pode ficar muito tempo sem fazer. Porque cada vez que você vai fazer de novo, Tem que parece estar que você no está meio, começando você do tem que estar zero, se aí interagindo com gera as um estresse. pessoas, sabe? E outra coisa, eu falei aqui acho que na primeira ou foi na segunda live que a gente conversou, eu falei do negócio do entulho, né? Então, eu fui a um evento no Egito, esse é network, um evento no Egito. Aí terminou lá a palestra e tal. Pra você ter ideia, tinha 80 empresários. Eu levei 80 bandeirinhas do Brasil, coloquei em cada mesa lá de reunião, eu coloquei uma bandeira do Brasil. Aí o Geraldo Alckmin, que tinha sido meu convidado na época, tá? Aí ele olhou assim, Luciano, você não tem jeito não, hein, cara? Você é muito diferente. Falei, meu amigo, patriotismo aqui é comigo mesmo. E terminou o evento, terminou o jantar, tá? No outro dia chamaram pra gente conversa lá e tava um camarada, André, e tava o Youssef, que é um egípcio, e falou, vamos fumar um haxixe aqui na piscina e tal. Eu falei, vamos. Acabamos se conhecendo ali, o cara tava precisando de escória de alto forno. E você tem escória de alto forno no Brasil, Luciano? Para falar, olha, eu consigo para você. Então, através desse negócio, eu montei uma empresa lá, exporto escória de alto forno para lá, para produção de cimento. E, em contrapartida, no Brasil precisava também de aqueles postes de alta tensão, tem aquelas que parecem uma sanfona, aquelas porcelanas, né, que você vê nos postes. E eu Sim, consegui ajudar ele. normalmente é marrom escura, né? Isso, eu consegui trazer aquelas peças para ajudar ele também aqui para o Brasil. Então, olha, através de um convite para fumar um deu uma haxixe na beira da falhazinha piscina, na sua a gente conexão, conseguiu fazer Luciano. isso. Dá uma olhadinha. Você está no Wi-Fi? Estou, não é para estar não, deixa eu ver. Se você tiver no Wi-Fi, ele pode falhar, porque quando a gente usa o Wi-Fi, ele perde 60% da capacidade da internet. Às vezes o Wi-Fi não está perto. Se deixar no 5G, fica melhor. Tá. Perfeito, Dependendo então vou tirar do do Wi-Fi aqui lugar que para está o ficar melhor. molde, dependendo do lugar que está o molde, ele vai dar um pouco de interferência. Maravilha. Você estava Então, comentando, né? tudo através do network, tudo através da curiosidade, você se aproximar das pessoas. Evento já é para isso, cara. Evento já é para você aproximar das pessoas e você fazer relacionamentos. E aí você começa a construir, vai percebendo. Nessa caminhada sua de network, qual foi assim a pessoa mais importante que você precisou se conectar em um momento de network? Pode ser uma pessoa importante de agora ou que talvez lá atrás para você era muito importante. E como que foi? Olha, a pessoa que me levou, para você ter ideia, a Márcia é muito bem relacionada e quando a gente começou a namorar, meu mundo era só indústria, mineração e trabalho. Então eu não gostava de evento, não tinha tempo para evento, não gostava disso. E a Márcia era do ramo de eventos, então ela me chamou para eu ir um jantar de aniversário na casa do comandante hoje da Aeronáutica, o Marcelo Candamasceno, e eu fui esse jantar. E acabei fazendo algumas amizades lá. E através desse jantar eu fui introduzido nesse grupo de empresários globais. E através desse grupo eu comecei a ir com a Márcia em vários países
todo ano a gente vai a um país diferente, fica 3 dias ali no Congresso, conhecendo oportunidade de negócio. Então, ele já foi no Egito, foi em Portugal, foi em Nova York, foi em Miami, foi na Inglaterra. Então, alguns lugares aí que a gente foi para fazer amizades. Então, você faz amizade com esse povo. Claro que algumas tem que descartar também, porque não é interessante, não dá tempo também fazer com todo mundo amizade. Por exemplo, você estava comigo lá na reunião na Fiesp, e você viu lá que a gente recebeu lá 2, 3 cartões de advogados. Então, assim, não era interessante naquele momento a gente fazer um relacionamento ali com advogado, porque nós estávamos num lugar que era para falar de indústria, né? Então você tem que ter esse certo cuidado também para não desperdiçar muito seu tempo com network que não tem propósito, que não acrescenta ROI nos seus negócios. Tá? Muito bom você Mas falar eu acho que a pessoa, assim, mas a pessoa mais importante mesmo, você entender, foi minha esposa, que me incentivou a começar a participar dos eventos. E eu fiquei, daí eu fiquei indo para todos os... esposa, eu quero que você conta quando vocês se conheceram, porque as pessoas precisam conhecer essa história. Eu já ouvi num podcast e a maneira que você conheceu a Márcia foi muito engraçada. Network também. Eu estava lá em Pindamonhangaba com uns amigos lá e um dos amigos que estava comigo lá em Pinda, ele estava, Luciano, me leva para São Paulo, tal, dei carona, ele falou assim, eu tenho uma reunião com uma mulher lá em São Paulo, que ela vai falar de eventos, tal. E essa reunião acabou acontecendo lá na calçada ali do Campo de Marte, ali na praça ali do Campo de Marte. E não tinha nada a ver comigo ali, porque eles estavam falando de eventos, meu negócio era indústria, obra, mineração e tal. E deixei a conversa rolar. Mas eu fiquei observando a danada da Márcia lá, conversando com os caras. E eu falei, rapaz... Gente, a mulher do Luciano, ela é muito bonita, vocês não têm noção. Aí eu lembrei do meu pai, né? Meu pai falou assim, rapaz, olha, meu filho, quando você for casar, casa com uma mulher bonita e sabida. Agora vocês imaginam, gente, a Márcia, uma mulher bonita e sabida, como diz o Luciano, e eles marcam de encontrar ela, e ela até comentou no podcast, né, que ela achou que era um local para fazer a reunião. Não, foi no meio da rua. Exatamente. E chegou um momento ali que você tem que ficar atento também, né? Assim como o nosso amigo Altemir aqui, olha, Altemir, ele estava tão atento que eles estavam falando de eventos, mas eu estava a mão no bolso, olhando de lado e tal, e eu vi quando ela falou assim que precisava de ônibus para fazer o evento. E o Roger falou assim, olha, o Luciano aí tem amizade com o governador, ele consegue arrumar seus 6 ônibus aí. E aí foi onde eu entrei. Na conversa e dali a gente acabou se conhecendo e deu namoro, deu casamento e a gente está aí há 10 anos, né? Foi o melhor network que você fez, sem dúvida, né? Foi o melhor network que eu fiz, sem dúvida, foi esse. Network foi esse também, gente, gera casamento, viu? Só que extraordinário. Exatamente. Aí é o seguinte, aí você tem que ter aquela curiosidade, você tem que ter propósito no que você está imaginando, né? Então, por exemplo, você não pode desviar muito das coisas, né? Eu tenho um propósito por exemplo, de ir a Marte em 2035, estou estudando para isso. 2035 eu vou, são 10 anos, daqui a 10 anos. De onde que veio essa vontade, Luciano? É porque, Rose, graças a Deus aqui na Terra eu já estou bem aqui na Terra, já conheci, então eu vou morrer um dia. Então pode ser com 70, pode ser com 80, pode ser com 100. E eu preciso conhecer alguma coisa diferente. E assim, eu vejo que não tem nenhum brasileiro estudando para isso, não tem ninguém almejando isso, e eu comecei a ver isso há 10 anos atrás. Então não é coisa de hoje, é 10 anos atrás. Você falou que já se inscreveu, como é que funciona isso? Tem pré-inscrição, mas assim, eu vou na cápsula privada, né, da SpaceX, tenho ido lá constante, inclusive agora, próxima semana eu vou lá de novo. Então a gente sempre tem reuniões anuais e recebe documentos e vai treinando, mas quando for daqui a 6 anos, começam os treinos efetivos, porque né? Treino, por 2035 está aí já.
tá aí, mas daqui a 6 anos começam os treinos efetivos, você tem que dormir em pé dentro da piscina, e aí começa todo aquele treino para preparação, Então, no porque não é caso, brincadeira, você você tem se que ficar. inscreveu diretamente na SpaceX, é isso? Isso, mas é privado, tá? Então é uma viagem privada aí, tá? Não é a viagem como o Marcos Pontes foi, que foi uma Então, mas, por viagem exemplo, tem bancada. alguém, mais alguém que está fazendo o mesmo que você ou é um projeto somente seu? Tem sim um empresário brasileiro que ele está pretendendo, mas ele quer ir à ISS, tá? Ele só quer ir até a ISS, não, nós temos conversado, ele não tem esse plano de ir a Marte, até porque diz ele que ainda tem medo das tecnologias. Mas eu tenho conversado muito com a João Ablahar, e João Ablahar fala que já tem tecnologia suficiente e é só questão de mais uns prazos aí de acertos. Então, eu não tenho medo disso, tá? Porque é de certo que um dia a gente vai morrer, então, seja com 100 anos, seja com 80, então, assim, acho que tá fazendo aquilo que você tem sonho, acho que é importante. E vai ser um É, feito aí para o Brasil. isso é uma grande ousadia, né? Sim, é ousadia calculado, mas assim, pelo que eu tenho estudado da cibernética, da engenharia mecânica, eletromecânica, e a cibernética é muito precisa, então é muito difícil esse foguete explodir, então acho que é Agora, muito difícil esse também de errar o foguete, ele alvo, já então não dá existe certo. algum protótipo dele? Ou eles, Ou como é já que é isso? Já? fizemos, eu até postei aí, já fizemos aí 7 lançamentos. 7 lançamentos, dos 7, 3 explodiram, 4 não, mas é só testes, né? Então, semana passada o Starship aí, a gente fizeram um lançamento lá em Boca Chica, na Califórnia, e aí ele veio a explodir na sua descida, mas é testes. Coletânea de dados, né? Tem um bom Então, cada tempo para coletânea fazer de dados. testes, né? Até lá vai dar tempo, com certeza, né? Sim, tem cara que começou a SpaceX lançando era 4 foguetes, lançou 3, explodiu o último, ele não explodiu, e lá foi o sucesso que ele ganhou o contrato da NASA e outros lá. Então, assim, ele tem Agora, muita confiança já que dá certo. agora você falou uma coisa interessante, né? Falando de network, de testes. No mundo dos negócios se erra muito, né? Se Como erra muito, lidar mas com isso? você tem que, para você não se frustrar no seu erro, você coleta aquilo como aprendizado, porque você não vai cometer o mesmo erro a segunda vez. Então é importante você ter essa sabedoria. Ah, quebrou, meu amigo, você encurtou o caminho, aprendeu. Então nós vamos traçar outro caminho diferente daquele que você percorreu. Então você tem que ter em mente rápido isso. E traçar mais rápido, você vai encurtar prazos no que você percorreu naquele caminho, faz diferente, busca pessoas diferentes. Você já percebeu que não dá para fazer muito negócio com família? Porque Nunca, acho que parece que não dá para fazer negócio nunca. meio que trava ali e tal. Então o que você tem que buscar, busca outros meios, busca outras É muito pessoas, difícil busca as alguém da pessoas família comprar parecidas. algo, né? É, Comprar algo da gente. busca as pessoas É parecidas. quase impossível. Vai fazer sociedade, faça sociedade com pessoas, por exemplo, 2 engenheiros civis. Vai montar uma construtora. Cara, não é melhor eu ter um engenheiro civil e um engenheiro mecânico? Aí eu consigo atender as duas coisas, civil e mecânica. Então, e aí você vai traçando os perfis, né? É, O Rosio, quando eu tive a minha primeira empresa, eu acabei me tornando sócia da minha irmã, porque a gente estava na mesma área, que era a área de televisão, né? E a gente deu certo por muito tempo. Só que chegou um momento que as ideias não batiam mais. E aí eu lembro que eu não quis mais continuar a sociedade. Eu falei, olha, eu não quero mais, porque eu tô vendo que a gente tem ideias muito diferentes e isso tem gerado um grande conflito e eu quero tocar as minhas coisas. Então, realmente, lidar com família tem ideias muito diferentes, né? E uma coisa que acontece muito no Brasil é que grande maioria das empresas ainda são familiares, né? é verdade. Você O Rosio, acha que queria isso fazer, impacta no Brasil? impacta porque, assim,
você fica com receio. Você não deve contratar aquele que você não consiga mandar embora, entendeu? Então, isso é um número um que você tem que ter em mente. Então, assim, para contratar parente que você fica com receio de mandar embora, é um problema. Eu tive uma bela de uma aula com o David Fairfair, o dono da Suzano, aqui na FGV, e ele falou o seguinte: foi uma das poucas pessoas no Brasil que deu certo com família. Mas ele falou o seguinte: até 1989, quando a empresa Suzano era só familiar, a empresa não crescia, era muitos problemas, muita briga, e ele foi treinando para isso, estudou fora, tal, voltou para o Brasil com outra mentalidade. Ele falou o seguinte: eu vou profissionalizar essa empresa. E chegou para a mãe dele e falou assim: olha, eu quero ser o presidente da empresa, a empresa precisa de um presidente. Tem um monte de diretor, muita briga, então eu vou ser o presidente da empresa, vou profissionalizar essa empresa, e nós, familiares, terão salários por mérito. Se não tiver salário por mérito, eu vou desligar da empresa e vai receber lá um royalties das participações de lucro da empresa. Então, a mãe dele quis botar ele para fora, os irmãos intrigaram com ele e tal, aí teve outra parte que aceitou, e ele conseguiu, com a maioria que aceitou dos irmãos, montou uma gestão. Em um ano, a empresa começou a mudar de cara. Aí todo mundo voltou e falou assim: você está no caminho certo, pode continuar na presidência da empresa. Reconheceram, né, Luciano? Reconheceram, e você viu o estrondo da Suzano que deu de profissionalismo e de crescimento de 1990 até os dias atuais, né? É uma das maiores, é a maior empresa de celulose do mundo aí. Agora você falou Rose, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Eu queria fazer uma pergunta aí para os nossos amigos aí da nossa live, e também, enquanto isso, eu ponho o Ferdinand, por favor, para ele dar as palavras também. Ele não está conseguindo entrar, viu? Eu tô colocando aqui, tá chegando uma mensagem que ele não está conseguindo entrar. Eu não sei se ele já fez live, ele já fez? Sim, já fez. Porque qualquer coisa. Eu estou chamando ele e está aparecendo uma mensagem de que ele não está conseguindo entrar. Eu não sei o porquê. Depois eu tento chamar também aqui. Eu queria perguntar para os destemidos aí, como está o olhar de vocês na inteligência artificial para o empreendedorismo, para os negócios? Porque não tem mais volta. Essa inteligência artificial, é importante a gente aprender um pouquinho sobre isso, para colocarmos a inteligência artificial no nosso negócio, no nosso network também. Muitas rodadas de conversas hoje, na nossa network estão falando sobre isso. Isso, o Ferdinand deixou uma mensagem. Ferdinand, é assim, ó, eu vou te mandar o convite, vai aparecer na sua tela. Acho que agora deu certo. Pronto. Maravilha. Deixa ele entrar aí, Luciano, para você concluir isso, que eu gostei muito do assunto. Ferdinand, vira a câmera aí, agora sim. Deixa eu falar uma coisa, Ferdinand. Tá dando um retorno do som do Luciano. Você tá com o computador ligado? Tô, agora eu acertei aqui. Agora deu certo. Estamos aqui. Isso. Deixa o Luciano concluir aqui sobre a inteligência artificial, que a gente já vai falar com você, tá? Seja bem-vindo. É importante a gente aprender e começar a discutir inteligência artificial, a IA, nos nossos negócios, porque cada vez mais vai se tornar importante. Está nas rodadas de network, está nas rodadas familiares, mas vamos usar isso com sabedoria, porque você emprega isso, pode ser até o gratuito mesmo, mas nos nossos pequenos negócios, nas nossas empresas, é importante você já ter isso, porque ele vai te dar apoio. Só que você tem que saber ali lidar com isso para poder te ajudar. Né? Não é uma ferramenta de outro mundo, é uma ferramenta que vai nos apoiar, vai nos ajudar em grandes e pequenos negócios para a gente desenvolver coisas mais rápidas. Ferdinand, meu amigo, boa noite. E aí, seja bem-vindo aí, Destemido. Para vocês que acompanham, tudo ótimo. O Ferdinand é um grande empresário no ramo de engenharia, de construção também, e atende grandes industriais. E, Fernando, se apresente aí para os nossos amigos, por favor. Não, primeiro agradecer o convite de vocês, agradecer essa oportunidade de estar aqui, contribuindo um pouquinho com essa live, contribuindo um pouquinho com essa experiência nossa aí. São desde 91, então já tem uns 30 e poucos anos aí de experiência.
Eu estou hoje atuando fortemente com a área de gestão e engenharia e também sou conselheiro advisor de 4 empresas, né? De um estaleiro, de uma empresa de cosméticos, de uma empresa de marca de roupa e de uma empresa de eletrônica. E estamos aí. Agora fui convidado pelo Luciano a entrar nessa seara aí de evento. Ele me pegou um dia meio de susto. Falei, não, vamos alugar lá um evento. Eu falei, Luciano, você vai? Então eu vou também, vamos embora. Porque acho que aqui eu quero fazer um depoimento. Eu estava falando com um colega meu hoje de manhã. Ele pegou lá o teu perfil, né? O Luciano falou assim, cara, o que ele faz? Ele perguntou para mim, né? Eu falei, não, ele tem várias empresas, eu nem sei onde ele tem empresa, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, mas acho que o Luciano tem uma característica que ele acabou de falar agora há pouco aí, que é exatamente o destemido. Quem conhece o Luciano, ele conhece esse jeitinho dele maroto, né? Fala baixinho, mas ele não tem vergonha de falar, de prospectar, de aprender, É uma se ousadia, comunicar. né? Ele tem uma ousadia que eu não tenho. Não tenho. Eu já fiz feira, Você é já dos fiz CISPAL, tímidos, então? eu já fiz FCE. Eu não sou aquele cara que vai no corredor e traz o cara para dentro do stand. Eu espero quietinho no stand. Agora, me põe o cara na minha frente, aí eu saio com a venda. Então, sou aquele cara que não vou lá. Eu vou em evento, eu sou conselheiro da Body Academy, então eu estou lá fazendo os meus treinamentos e tal. Tem os eventos. Não sou aquele cara que está trocando cartão, porque é um negócio que eu estou até desenvolvendo. Você é E aí eu olho tímido, para o seu Ferdinand? papel, ele não tem isso. Você Hã? é tímido? Para isso eu sou. Para Interessante. essa quebra. Agora, se eu for apresentar, esse aqui é o Ferdinand, e eu apertar a mão da pessoa e ela falar, mas o que você faz? Eu falo mais que a mulher da cobra. Então, assim, aí eu consigo me virar muito bem, né? Mas eu não tenho o primeiro impacto, que o Luciano é mestre. O Luciano é impressionante. Eu já fiz várias visitas técnicas com ele, pessoas que eu conheço, não, esse aqui é o meu parceiro, tal, não sei o quê. De repente eu estou andando na área, tá ele batendo um papo como se fosse o melhor amigo do cara que ele conheceu fazia meia hora. Então, isso é muito legal, acho que é uma característica dele, e por isso que eu entendo que o destemido é isso, né? A gente ter não ter esse bloqueio, crença limitante, literalmente é isso, é uma crença limitante. Eu estou quebrando isso, estar até mesmo convivendo mais com o Luciano, está me dando esse incentivo, né? Porque a gente tem que perder um pouco essa vergonha, literalmente. Ah, não, eu sou o conselheiro. Cara, você não é nada, você é uma pessoa que tem um produto. Você, no meu caso, eu sou um produto, né? Quando eu falo que eu sou um conselheiro, eu sou um produto. Eu tenho que vender credibilidade. Agora, se os caras não me conhecem, ninguém vai me contratar, ninguém. Então, isso é um pouco do que eu quero, até mesmo lá no evento, compartilhar com as pessoas. Eu acho que eu estou assistindo bastante live. Para quê? Para poder pegar bastante conhecimento. E até ontem eu escutei uma coisa assim, e eu quero exatamente compartilhar, né? Uma das coisas que ficou muito claro com a live de hoje de manhã, por sinal, que eu estava escutando, ontem de manhã, aliás, o cara falou: quem não distribui conhecimento é porque ele roubou esse conhecimento de alguém. Mas como assim roubou? O palestrante falou lá, né? Não, cara, o conhecimento está aí, está solto, está na internet, está na Yasha. Liga lá o chat GPT, pergunta para ele vai te falar. O conhecimento está aí. O que você faz que as pessoas vão comprar de você é a sabedoria. Sabedoria é pegar o conhecimento que está aí. Antigamente, eu sou da época da Barça, né? Feliz era a casa que tinha a Barça. Graças a Deus, meu pai, um cara muito estudioso, foi um cara muito estudioso, se esforçou e comprou a Barça. Eu tinha a Barça em casa, então eu tinha a informação. E hoje a informação está aí. É o celular, uma internet de alguém, o cara pode botar a palavra no Google e plá! Pode pegar a monografia, como é que tese de mestrado, está tudo ali o conhecimento. Então, a gente tem que distribuir conhecimento para que as pessoas possam fazer com ele sabedoria. Esse é o grande sacado. Agora, a sabedoria é de cada um. Escuta, o Luciano viajou ele visitou um cliente com o Esquirato, né, o Luciano? O Luiz Esquirato. O Esquirato, ele foi diretor da Mondelez, cara. Ele foi diretor do site de Bauru da Mondelez. O maior site da América Latina. O cara foi meu chefe, é meu advisor aqui na Gama. Ele me dá o meu puxão de orelha, tudo.
um cara super ativo, né? Tem acho que é 69 anos, o cara tem mais pique do que eu. Aí ele falou, Ferdinand, quanto conhecimento tem o Luciano? E acho que ele ficou 3 horas no trânsito com você, né, Luciano? São E ele 3 falou, horas, pô, Ferdinand, é ele isso fala de mesmo. tudo. Ele fala de tudo. Isso é legal, é a troca de conhecimento. Então, o Luciano é aquele cara que ele transborda conhecimento. Isso é legal. Então, isso que eu tento fazer também. E acho que é isso que todo mundo tinha que tentar fazer, né? Porque você guardar o conhecimento para você, ele vai ficar velho, ele vai ficar Sabe uma mofado. coisa, Ferdinand, que eu tenho percebido no Luciano que me impressiona muito? Além dele ter muito conhecimento e dele ser assim super comunicativo, ele sabe ouvir até as pessoas mais simples, o que nem sempre acontece. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento e só ela fala, só ela não consegue, às vezes, ter a paciência de ouvir. E o Luciano tem uma paciência de ouvir, e eu acho isso assim extraordinário, porque às vezes quando você já tem muito conhecimento, você nem tem a paciência de parar para ouvir, e ele consegue parar e E ouvir é assim que todo você tipo de desenvolve, né, pessoa. Rose? Não tem outra É verdade. saída. A informação está aí. Assim, a cada palestra que eu assisto, e ficar, pô, velho, não, eu tenho que reservar a agenda, a informação ela tá solta. Infelizmente, eu sou um cara que não gosta de ler, né? Eu tenho essa dificuldade. Estou lendo, fazia mais de 15 anos que eu não li um livro. Eu estou lendo agora, eu voltei a ler de novo. Estou lendo um livro agora que fala um pouco disso, né? Que é qual é o nome dele? É um livro muito bom, por sinal. E estou sabendo que o nosso amigo vai lançar, o Destemento vai lançar um livro, então deve ser Já muito bom estou também. com o livro do Destemido aqui. Eu fui privilegiada pela família Destemida, porque eu recebi antes. Ó, eu recebi É antes verdade, capa Olha, gráfica. É muito ou ainda privilégio, tá né, não? como é que fala no espiral, pô? Aí sim, aí é Não, uma prévia eu mesmo, né? vou falar, eu sou privilegiada. Ganhei livros da doutora Márcia, que ela escreveu. Ganhei o livro antecipado para estudar. Eu tô ficando especialista em Destemidos. Não, isso é interessante. Então, acho que é É, isso. O conhecimento ele está aí, ele está disponível. E só que você tem que saber escutar, né? Eu acho que isso é uma coisa que, graças a Deus, eu aprendi desde pequeno, né? Eu estava numa live agora, por isso que eu atrasei um pouco. Eu estava numa amiga minha, tá fazendo uma live que ela trabalha com branding, né? Branding pessoal. Ela trabalhou comigo na Avon faz 15 anos. A gente se reencontrou pelo vídeo agora aqui. E é o que ela falou, a gente tem que ter. E uma menina de 27 anos, gerente de uma multinacional de serviço, por 27 anos, você vê uma menina. E ela falou: eu aprendi a respeitar e honrar os mais velhos, os mais experientes. Isso é uma coisa que as pessoas estão esquecendo hoje, né? ô, Ferdinand, eu Então, vou te independente cortar da aí. idade. Eu vou te cortar aí, eu vou só citar um exemplo. Você falou de escutar, né? Que como é importante a gente escutar. Não sei se todos aí sabem do John D. Rockefeller, ou conheceu o Rockefeller. Então, foi um dos grandes industriais. Para você ter ideia, se ele fosse vivo hoje, ele teria 470 bilhões de dólares. Então, foi o maior magnata americano. E ele falou para um grande funcionário dele, e falou dessa forma: como como você pode ser grande se você não tem a habilidade ou a capacidade de escutar? Cara, eu vi essa frase assim umas 10 vezes, até impregnar na minha mente, cara. Então ele falou: como você pode ser grande se não tem a capacidade ou habilidade de escutar? Então eu sinto que é muito importante a gente ter a paciência de escutar, tirar aquilo como aprendizado para você replicar e pegar isso como exemplo para executar na sua vida também. Entendeu? E eu vou complementar com outro bilionário, um cara inovador, que foi o Henry Ford, o Luciano. Eu escutei 2 vezes a mesma história, então eu acho que isso é importante. Ele foi entrevistar 2 engenheiros novos, levou os dois para jantar. Levou os dois para jantar, aí tinha um muito desenvolto, falando, super técnico, não, porque não sei o que, não sei o quê. Falou, e o outro mais quieto, comedido, tal. Aí na hora o Henry falou, não, então aqui eu sou direto, então eu estou contratando você e você não. Aí o cara que era todo técnico, mas por que eu falei tudo, conheci sobre... São os pequenos detalhes. É exatamente esse é um pouco dessa humildade. Você, quando o garçom veio pedir o seu pedido, fazer a sua ordem, né, nos Estados Unidos é ordem, você não prestou atenção, você falou o nome, nem olhou na cara dele.
ele prestou atenção, perguntou qual era a indicação do garçom, o garçom indicou o prato. Quando voltou, você já foi metendo sal, molho, o outro parou, experimentou, sentiu o gosto da comida. Aí que foi, mas o que tem a ver com isso? Não, ele foi humilde e viu que tem alguém por trás de um prato, tem alguém por trás de um palme para anotar o pedido, tem uma experiência, tem um conhecimento daquele lugar que você está. Você vai num restaurante, você nunca foi, e eu vejo um cliente meu, ele chega e fala, cara, o que você recomenda hoje para eu comer? Ele nem olha o cardápio, ele pergunta para o garçom. Essa reverência, ter essa humildade, o cara fala, não, hoje tal prato tá bom. Porque o cara sabe. Então, assim, no mundo corporativo, Luciano, essa questão de você escutar o outro, né? Escutar o cara que está com a dor, né? E isso é muito Exatamente. importante para quem empreende, né? Você, não, porque eu sou multinacional. Cara, quando você sai da empresa, você perde o sobrenome. Né? Eu era o Ferdinand da Avon. Olha que chique, né? Rodou na minha mão 300 milhões de dólares, muitas obras, equipamentos. Mas hoje o mais importante é o Ferdinand Gama, que é o mesmo lá de trás. E é importante você não se agarrar nesse sobrenome, que esse sobrenome passa, né? Que o teu nome é o que fica. Eu conheci o Luciano, foi na obra da HB Fuller, né, Luciano? O Zé Roberto, você foi na Gama, lá na Gama, Verdade, primeira lá em Gama. Mauá, lá em Guarulhos. Isso, foi em Guarulhos, fizemos, o Zé não conhecia, procurou na internet, aí conheceu a Micaele e tal. O Zé, quem é o Zé, cara? Ele foi meu funcionário na Natura, há 20 anos atrás. E o Zé era um especialista em meio ambiente, especialista em planta de tratamento de efluente. E você aproveita, você deixa o cara desenvolver, respeita a experiência que o cara tem. E aí acontece essa troca, né? Exatamente, desde lá, você vê o Luciano, ele foi no meu escritório, lá no Campo Belo, conversando com essa simplicidade, porque ele tem muito conhecimento, mas ele escuta muito. Hoje a gente acabou de mandar uma proposta lá para mim, ontem, na verdade, falou em engenharia, ele me liga, falou em obra, já falei ontem de novo para um cliente, cara, vou te indicar tal empresa, confiança, e é isso, acho que tem que ter esse respeito, então a gente tem que ter a humildade de respeitar o conhecimento do outro, né? Isso é um empreendedor, se ele não tiver isso, ele vai fracassar. E olha, você esse é para mim. E tem que ser construído, né? Construído com humildade e a longo prazo, né, Ferdinand? Aí você cria autoridade, certo, Luciano? Você cria autoridade. Aí, perfeito. O Luciano trouxe aí um aprendizado que ele teve com o John J. Rockefeller. O Ferdinand trouxe um aprendizado com o Henry Ford. Então, já que é para combinar, eu vou trazer um aprendizado que eu tive com o Andrew Carnegie. Conhecem o Andrew Carnegie? Sim. Para quem ouviu aí o John J. Rockefeller, ele e o Andrew Carnegie, eles competiam diretamente, eram os dois maiores empresários da época e que competiam, inclusive, as fortunas. E teve um momento que o Andrew Carnegie foi o homem mais rico do mundo, só que ele morreu antes do Rockefeller. E aí eu vou trazer um grande aprendizado do Andrew Carnegie, que foi essa pessoa que decidiu deixar um legado para a humanidade. E foi através dele que, num momento, ele conheceu um jovem e ele olhou para esse jovem e fez uma proposta para que esse jovem ajudasse ele numa pesquisa que ele gostaria de desenvolver um estudo para saber por que pessoas ricas são ricas e o que elas fazem em comum. E esse jovem que ele fez a proposta aceitou o desafio. E esse jovem é um jovem que hoje inspira todo mundo graças a um legado que foi investido pelo Andrew Carnegie. Eu estou falando de Napoleon Hill. Então, uma das coisas que eu aprendi muito, assim, estudando a história do Rockefeller, do Carnegie, foi como o Andrew Carnegie teve essa visão de deixar um legado. E eu imagino que, naquele momento, ele teve uma ideia, e ele jamais poderia imaginar que hoje todos nós iríamos beber dessa fonte, né? E eu falo que o meu propósito é transformar cada pessoa num canal de comunicação no mundo. E daí vem aquilo que o Ferdinand falou, né? Hoje nós temos tanta oportunidade de conhecimento e a gente precisa passar para as nossas gerações que estão vindo,
Porque muitas pessoas, principalmente as pessoas às vezes de mais idade, não estão fazendo isso. E olha que importante a gente ter a internet, ter toda essa oportunidade que a gente está tendo agora, ó, em lugares diferentes, e a gente está trazendo aqui um network na prática, né? E quantas pessoas estão interagindo, recebendo essa mensagem e que vão receber também lá na frente. Então, é uma alegria estar aqui com vocês nesse network na prática. Vou complementar o que você está falando, Rose, que aí eu falo esse exemplo, e hoje usei hoje de novo aqui, né? Uma das pessoas falou, pô, eu estou com 55 anos, estou me sentindo que o mercado ele tá preconceituoso, etc. Eu tenho 55 anos, minha cabeça deve ter uns 30. Eu só percebo isso quando dói a lombar, dói o joelho, porque aí o corpo já não acompanha o que eu quero fazer. Mas o mais importante, que eu acho que a informação está tão solta, tão fácil de você seguir, que eu falo o seguinte, hoje todo mundo vai ficar velho, porque o tempo é o bem mais precioso que você não pode guardar, né? A gente começou a falar, era 8h40 por aí, 8h45, já são 21h06, o tempo já foi. Então a primeira coisa, gaste o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, com aquilo que vale a pena. Então eu comecei numa live às 8, estou às 9 horas aqui, eu comecei às 7h30, estou às 9 horas aqui em outra, porque isso me faz bem. E o mais importante, velho, cabelo branco ou careca, todo mundo vai ficar. Aí só não pode ficar antigo. Que o antigo é aquele que está deixando o presente ultrapassar ele. Ah, eu não sei mexer. Cara, se você não souber mexer hoje numa inteligência artificial, se você não dominar o Instagram, se você não dominar o LinkedIn, se você não dominar o computador, não estou falando para o cara fazer programa. Não. Faça o básico, mas se mantenha novo, não antigo. Porque senão você nem que aprende para cobrar. Nem que aprende para cobrar, viu, Ferdinando? Isso é o meu primeiro emprego. O dono da empresa falou isso para mim, Luciano. Era a Bilbao, era uma empresa metalúrgica que ficava ali na Bom Pastor, esquina com Ribeiro do Amaral. Nossa, eu estou falando isso de quase 39 anos atrás. Que hoje tem o Dia, ali, quem passar na Bom Pastor, agora vai ver o Dia na esquina, era Bilbao. Fui lá, meu primeiro emprego, eu fui dar... Posso falar uma história bem legal, que meu pai era militar, meu pai era coronel do Exército, eu fui dar a notícia para ele que eu passei na faculdade, lá no QG de Ibirapuera, né, fui lá, dei a notícia, né, vibrei, entrei na Mauá, passei na faculdade, vou ser engenheiro mecânico, não sei o quê. Aí aí o cara falou, ó, menino, quando você estiver estagiando, me procura, deu o cartão dele. Aí eu olhei assim, pô, legal, guardei, 2 anos depois fui lá. Né? Meu pai já tinha saído do Exército, para não ter nenhum problema de compliance ou direto, ele já tinha se aposentado, por uma outra questão que em outra live eu conto, né, que é bem importante, que é o caráter. O meu pai se aposentou com 50 anos por causa de caráter dele. O caráter dele não é criativo, o caráter dele é o caráter, né? Esse é o ponto. Mas depois eu conto por quê, não vou contar agora. 2 anos depois fui lá. Aí ele foi, tudo, aí ele falou exatamente isso, Luciano. Ele desceu lá com as Montblanc dele, cheio de ouro, a Mercedes, foi lá temperar a peça com indução, Luciano. Né? Aí ele mostrando, jogando no óleo, falou, sabe para que isso, Ferdinando? Eu falei, mas por que, seu Francisco? Ele falou, cara, porque se um dia você for chefe de alguém, você tem que saber o que você vai pedir para ela fazer. Por 2 motivos. O funcionário bom, ele vai te olhar como uma referência técnica. Que nem ele foi me mostrar. Eu falei, mas eu nunca temperei uma peça. Vamos lá embaixo, eu vou te mostrar. O cara desceu do escritório dele, foi lá no meio da oficina, ligou lá a indução, começou a temperar as peças. É assim, filhão, você espera, fica vermelha, quando ela chegar nesse ponto, você joga no óleo. Mas toma cuidado, não sei. Aí eu falei, então, eu estou te ensinando e você está aprendendo. Eu já vi que você quer aprender. Eu era o primeiro emprego, cara, nem sabia o que era isso, né? Graças ao meu pai, pôde. Né? Aí ele virou. E o segundo, Ferdinando, para aquele funcionário que não está a fim de progredir, você sabe cobrar ele. E ele não vai poder te enganar. Então, assim, no mínimo, aprenda para você poder ensinar ou aprenda para você cobrar. Porque se você cobrar com propriedade, o cara vai ver que você sabe o que você está fazendo. Né? Então, é o que você
No mínimo, aprenda para você poder cobrar. Mas o mais importante é que cobrar é chato, né, Luciano? Você sabe disso, né, cara? Eu já tive obra com 350 Exatamente. caras. É chato isso cobrar, né? O legal é você tentar Sim. passar o teu conhecimento. E os caras desenvolverem. Quando você vê, pô, eu via lá 350 peão, bicho, é lindo uma obra com tanta gente, né, Luciano? É maravilhoso. Aí você vê o negócio, os caras produzindo, saindo dos isométricos, subindo as estruturas metálicas. Você fica. Eu sou apaixonado, né? Eu vejo obra, coça. Eu fujo, mas quando eu vejo, coço, tô lá no meio, amassando barro lá. Não tem jeito. Tenho a minha botinha de segurança, meu capacete, tá tudo no porta-malas, eu adoro. Me chamou, eu vou. Não tem problema. E Mas é uma isso, acho que terceira coisa, essa. Fernando, é que ninguém te rouba. Ninguém te rouba ali, sabe? Se Tá aqui, o ó. cara percebe que você sabe. Tá aqui, ó. É muito importante. Conhecimento é seu, Luciano. Conhecimento é seu, cara. É isso. Conhecimento Exatamente. é da pessoa. E hoje Ô, ele Ferdinand, tá fácil. Ele tá. Eu. responde a pergunta aí para a gente complementar aqui. Daqui a pouco a gente para. Dá Tá? para ganhar dinheiro com network? Rapaz, hoje a minha maior rentabilidade é network. A gente se conheceu Então, vou através É a te disso, maior fazer né, cara? uma rentabilidade. pergunta. Ô, Ferdinand, eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para o Luciano e eu tenho essa curiosidade também. Qual foi o network que você fez assim que, naquele momento, pode ser antigo, pode ser recente, foi mais importante para você? Você se lembra de alguma pessoa em especial? Eu acho que o relacionamento, né? Eu fui conselheiro ao todo de 6 empresas, né? E a primeira empresa, isso que eu fui conselheiro, foi dos Panetone Santa de Viges, né? Ah, É uma eu empresa que todo mundo gosto conhece, não é muito uma dos empresa. panetones Né? deles. E o mais importante é que quando você cria autoridade, você cria confiabilidade, você fortalece o network. 3 anos depois, eu falei, pô, gente, eu posso pôr no meu LinkedIn que eu fui conselheiro de vocês, familiar, como eu fui? Ele falou, claro, Ferdinand. E pode botar o meu telefone. E aí, fortalece, é o network é o que o Luciano falou, você não pode ter o propósito. Network é uma coisa muito sensível, tá? Eu vou falar talvez alguma coisa aqui que particular minha que acho que é um bom exemplo. Estamos aí com uma dezena e um pouquinho mais de participantes. Eu conheci o Silvio Santos quando eu tinha 5 anos de idade. Eu Uau! nunca usei o network para isso. Nunca usei esse network, porque esse era família, familiar. Nunca usei. Então, é o que o Luciano falou, você tem que saber usar o network. Agora, o da Santa Divide, eu virei amigo da família. As pessoas confiam em mim, porque criamos uma relação. Quando eu falei, eu posso usar, Ferdinand? Claro, e pode me ligar. Eu agradeço até hoje o pessoal, a Márcia, o Latife, o Calixto, a Cássia, que aí eu consegui o segundo conselho. E aí foi. Então, assim, para essa minha fase da carreira de conselheiro, eu poder usar o meu network referenciado, falar, não, você quer conhecer o que eu fazia, a forma que eu trabalhava, liga para o Latife, que é o diretor comercial da Santa Divide, liga para ele, eu não tenho, pode ligar, fica à vontade. Então, acho que Ó, nessa minha fase bem atual, ter esse relacionamento construído com confiabilidade, com caráter, está me abrindo portas magníficas, porque quando eu falo, eu fui conselheiro da Santa Diviges, todo mundo tem a memória afetiva das latinhas, né? Famosas latinhas, do panetone maravilhoso. Então esse cara deve ter um valor. Tá feito o network. E aí você vai abrindo porta. Esse é o já que ponto. você falou do Silvio Santos e você falou que conheceu ele quando você tinha 5 anos, como você conheceu ele? Na verdade, o meu tio, a irmã do meu pai, foi amigo de infância do Silvio de jogar bola lá no Rio de Janeiro. Né? Aí Olha só. dessa amizade, eu convivi muito com o irmão dele, com o tio Henrique, que eu chamo de tio Henrique até hoje, tia Carmen. Minha irmã foi casada com o sobrinho dele, se separou, mas até hoje tem uma baita de uma relação. Conheço os meninos todos os sobrinhos, Então, para conheci você, todas o as impacto meninas, foi Patrícia. grande, né?
Não, foi. Embora eu tivesse mais afastado, eu convivi muito na casa dele. Se eu não estou enganado, eu vi a Renatinha nascer. Naquela casa do Morumbi? A casa do sequestro lá. Aquela que tu viu. Eu tenho uma amiga que mora do lado da casa dele. Eu vi essa casa, é muito bonita, né? E É. pertinho Então, ali tem um assim, espaço que eles faziam gravação e eu falei, cara, que barato conhecer a casa do Silvio Santos. Então, assim, eu falei aqui hoje, eu nem falo isso, mas eu falei mais porque eu acho que a live tem um porquê, né? Que é isso, e não adianta, eu não uso, nem falo. Se alguém me perguntar, eu fico quieto. Né? Não falo. Agora, conheço todo mundo, conheci todo mundo, não tem mais. Afastou-nos os meus primos, que eu chamo de primos até hoje, que eu conheço o Daniel, que hoje é o vice-presidente. O que eu chamo de network? O Daniel hoje ele é vice-presidente da Associação de Radialistas, o Daniel Abravanel. O Daniel deve ter 42 ou 43 anos, eu tenho 55. Então, quando ele nasceu, eu tinha 10 anos. Então, eu vi esse moleque nascer. Vi o Dani nascer, né? Que a gente chama o Dani, né? Hoje é um homem, está formado, um super profissional. É o network. Vou usar esse network? Não sei. Tem que ter o propósito, né, Luciano, de usar o network, né? Que, senão você começa a confundir o network. Você encaixar isso, né? Vai ter um momento certo de você encaixar isso. Vai ter um momento certo de encaixar cada coisa. Então, por isso que... Porque eu tenho algumas coisas que o Pablo fala, né? O Pablo Marçal fala, algumas coisas que eu gravo. Você tem que ser convidado para sentar na mesa. Uma coisa que você não pode estragar, você não pode estragar seu network é ser amostrado, tá? Porque aí as pessoas não gostam disso, então isso te prejudica. Então tem que ter muito cuidado, né? Agora, realmente, você ser convidado para sentar na mesa... Luciano, porque você tem conteúdo para sentar naquela mesa. Certo? Exato. Você é um cara interessante, você está agregando, né? Exatamente. Se você não tiver, se as pessoas não te veem como autoridade, não vê que você é um cara importante para traçar algum assunto, conversar de negócio, não vai te convidar, né? Mas quando você não tem... E você usar o teu network para se colocar naquela mesa, pode queimar você e o cara que te levou. Essa é a responsabilidade, concorda? Né? Cara, eu sou consultor da área de mineração, eu atuo muito na área de mineração, por exemplo, vamos dizer que o Ferdinand tem uma... O Ferdinand é dono realmente de uma jazida vamos dizer, de manganês. E aí tem a Rose, que a Rose fala assim, Luciano, eu tenho uma jazida de manganês, você consegue, você compra, tem alguém para comprar? Eu falo, Rose, você tem toda a documentação, como é que está a sua jazida? Você é a dona da jazida? Não, eu tenho poder para comercializar, mas o dono... O dono da jazida é a Márcia, que a Márcia comprou do Ferdinand. Aí eu chego na Márcia, você é a dona da jazida? Não, jazida. Quando vem chegar no cara, é a quinta pessoa ou sexta. Então já rodou muito. Então eu, por exemplo, quando eu pego um requerimento, uma documentação numa jazida, os caras me conhecem muito, me respeitam muito a mineração, porque eu sou um clique, cara. Eu vou na jazida. Eu entro dentro dos buracos, eu certifico, eu levo para o IPT de São Paulo, que é Instituto de Pesquisa Tecnológica, avaliar os minérios. Então eu criei muita autoridade com isso. Por isso que hoje eu faço negociação de minérios. Quando eu aprendi isso porque eu tive que comprar uma pedreira sem ter pedra. Então paguei caro para aprender, lá em 2013. Então eu criei uma autoridade no mundo da mineração. Então as pessoas me respeitam. Então foi construindo isso. Mas... as pessoas, por ansiedade, falam, tem uma jazida de bauxita, de manganês, de qualquer coisa lá, de cobre. Cara, o cara não tem. Passa por 5, 6 pessoas, você não consegue chegar no dono. Porque as pessoas pipocam, não é dono e acha que é dono e pode falar daquilo. Tem que ter autoridade para falar, tem que ter o conhecimento ou o domínio daquilo. Cara. Sim, e aí te leva a outro nível. Aí te leva assim a outro nível e te leva a ganhar dinheiro. Pode ser... Nós estamos falando de grandes negócios, mas pode ser de pequenos negócios, porque a vida é construída de partes, né, de degraus, entendeu? Então você vai construindo um negócio pequeno, depois um médio, grande, entendeu? O importante é você estar trilhando um caminho sério aí. Você falar disso, Luciano, porque assim, o digital, ele trouxe muita exposição. E a gente não deve
mentir. Eu acho que é um grande erro as pessoas ficarem fingindo que são o que não são. E isso tem acontecido muito no digital. As pessoas querem, às vezes, parecer maior do que são e perdem a própria essência. Não precisa, gente. Eu, por exemplo, eu não tenho uma jazida, mas eu estou aqui com os meninos. Cada um tem o seu valor. Então, assim, não precisa vocês mentirem no digital, né? Você virar dublê de milionário. Não, seja sincero no que você é, leve a sua verdade, construa a sua história, esteja do lado das pessoas que podem agregar para você, mas valorize o que você tem, né? O pessoal está muito desesperado, às vezes, em mostrar até o que não é, para fazer bonito no digital, e não precisa. O digital, o digital ele tem uma facilidade, vamos chamar assim, de você botar uma roupagem no seu produto, né? E disparar a venda, né? Eu estou aqui dentro da empresa, a gente está lá com um pilar de infoproduto, né? E aí estamos aqui, eu trouxe alguns parceiros para poder tocar alguns pilares, eu abri um pouco, mudei um pouco a empresa aqui, e aí a gente fala do infoproduto. Falei, cara, infoproduto a gente não pode ignorar o digital. Sim. O digital é uma potência absurda. É uma realidade, ele pode transformar todo mundo milionário, só que existe uma linha que você tem que tomar a decisão, se você cruza ou não. Eu tô bolando uma mentoria. Hoje fui contratado pro bônus, que chama, né? Pro bônus, que é sem cobrar. Eu só pedi pro cara o depoimento, porque eu estou testando o produto de novo. Muito bom. Já fiz dois, os dois deram certo. Uma arrumou emprego, uma pessoa que estava desempregada, eu ajudei ela a orientar o caminho e achou um emprego. O outro estava empregado e estava achando que estava ruim, aí descobriu onde ele estava muito bom, ele estava perdido ou sem poder olhar. O outro quer se reposicionar, então um outro modelo. Eu não vou lançar isso enquanto eu não entender o seguinte: se a pessoa contratar a minha mentoria, ela comprar meu e-book, ela fizer o que for que eu estou vendendo, vai ter resultado e vai agregar valor. E não adianta a construção eu querer que o Luciano falou ali no começo, tem que construir, né? Porque não adianta você vender um produto, pô, mas o cara, minha filha tá aqui, passou por aqui, eu vi aqui uma Manuela Gama lá, passou um monte de, olha lá, Manuela Gama, a moleca me deu um oi aí na live. Então, o mais importante é você ter a consciência que você vendeu um produto e mesmo que a pessoa não conseguiu aplicar tudo que você pediu para ela aplicar, ela conseguiu dar o passo. Porque eu acho que a gente que tem conteúdo, você no mínimo tem que fazer a pessoa dar o passo. Né? Precisa fazer a entrega, né, Ferdinand? Tem um pessoal que está tão desesperado em vender que eles fazem uma maquiagem, aí vende disparadamente, só que precisa entregar. Exato. Olha, eu comprei muito curso, mentoria, eu acho que a gente tem que comprar, mas eu também, assim, tive muitas compras ruins. Mesmo assim, você ainda aprende, mas eu vejo muita gente preocupada em vender e pouca gente preocupada em entregar o pós-venda. Isso é complicado, porque muita gente deixou de acreditar no digital por causa disso. E o digital está começando devagarinho a sofrer um pouco. Já tem um movimento no mercado que não é mais... não, a live está subindo, hein? Está subindo a live aqui, hein? Eu só estou de olho aqui no placar. E tem hoje, por exemplo, já tem uma tendência de mercado. Isso é bom. Já tem uma tendência, né, no mercado de não utilizar. Valteci Peixoto, grande amigo, acabou de entrar aí, lá da Avon. Conhecedor bastante de ESG aí, Peixoto, peixe. E aí o que acontece? Você começa a romper uma barreira. E você não consegue sedimentar isso. E aí você fala, pô, mas você não seguiu o que eu te falei. Cara, tem pessoas que não vão conseguir. Mas você tem que fazer alguma coisa que a pessoa consiga melhorar aquilo. E não adianta ficar gastando. O cara, aí você vê pessoas. Eu sei que isso digital é uma máquina de vendas, eu não sou contra isso. Né? Eu não sou contra isso. Eu acho que, ok, se você tem. Você conseguir um produto e que ele exploda, pegue uma veia, um lançamento que bombe, venda 10 milhões.
não tem problema nenhum. Mas eu acho que se você não mudar, nem que seja um pouquinho, aquela pessoa que comprou, eu não lanço. Eu prefiro ficar do meu jeitinho. Não preciso ser Não tem bilionário. sentido, Eu porque você vai acabar lesando, lesando tenho a que ter pessoa. E assim, propósitos. Certo, tem Luciano? que Sim. Um ter. E a pessoa que propósito. compra um serviço, ele quer resultado, cara. Qualquer serviço que você compra aí, pode ser digital ou físico, você quer um resultado, né, cara? Tem que fazer mudança na vida de alguém. Senão não vale a pena, cara. Exato. Não vale a pena, você vai lesar alguém. Ô, É Luciano, isso nós aí, estamos gente, lá, ó. estamos junto com a Rose e com a Márcia montando um evento, né? A gente está aqui, né? Eu não sei se vocês já falaram, mas estou aqui falando, né? Eu falo mais com a cobra. Vamos falar disso, é muito bom. Estamos montando um evento, e é o que eu te falei aquele dia no almoço, Luciano, que eu não estou preocupado se o evento vai dar lucro ou prejuízo. Eu estou preocupado que se forem lá 1.000 pessoas, ou se forem 10, quando elas forem para casa, o que nós fizemos mudou a vida da pessoa. Quebrou barreiras, quebrou paradigmas, eliminou crenças limitantes. Está aqui o livro, pô. Eu fui num evento, eu estava sem ler por mais de 20 anos. Mas o cara falou, ô cidadão, se você não lê, como é que você vai pegar conteúdo? Aí eu falei, tá bom. Aí comprei o livro, tô na metade. Já, nossa, é um negócio assim, para mim é uma quebra, era uma crença limitante. Eu não gosto, botei um rótulo que eu não gosto, mas tem que ler. A informação vem mais rápido, ela vem mais concentrada, e você depois pode folhear, olhar a cola, marcar, fazer bolinha. E o vídeo você tem que ficar achando, o livro é bom, o livro materializa, né? Então, o mais importante no nosso evento é se as pessoas saírem de lá e falarem, olha, eu escutei lá os caras, os destemidos que estavam em cima do palco, escutei umas histórias, escutei uma frase que me deu um clique. E o cara, no dia seguinte, mudar a vida dele por causa de uma frase. E aí a gente precisa Sim, de uma frase. esse evento vai ser no dia 15 de março. A gente vai começar a falar mais dele nos próximos dias. E você chegou bem num ponto, viu, Ferdinand? A gente está justamente levantando a energia do evento. As pessoas não imaginam o trabalho que dá para se montar um evento. E vai ser no dia 15 de março, serão 400 pessoas. Não é a primeira vez que eu faço evento na plataforma. E eu sempre falo, cada evento é um evento novo. Mas quando a gente está num evento, como você falou, lá haverá uma frequência no evento, haverá uma troca nesse evento. E as pessoas, muitas vezes, elas ficam muito preocupadas, é o que a gente falou no comecinho da live, né? É o desespero de vender e ter lucro. Quando isso é construído, claro que a gente tem que fazer o melhor para que o evento atenda toda Sim. aquele propósito que ele tem, mas eu vou dizer uma coisa até que é o que eu sempre levo para mim. Eu só preciso de um contato. Eu não preciso de 10. Porque muitas vezes um contato só é suficiente para que a gente crie muitos negócios a partir de um contato. Por exemplo, quando eu conheci o Luciano, isso já faz pelo menos um ano, né? A gente se conheceu num evento que não tinha muita gente, né, Luciano? Um Não, evento tinha lá de 8, poucas 12 pessoas, pessoas. mais ou menos, 12 pessoas. Sim, um evento de poucas pessoas. E eu lembro que a pessoa que eu mais me conectei com o evento foi o Luciano. E não quer dizer que a gente saiu de lá com um monte de ideia, não. A gente só se conheceu ali. E aí, depois dali, eu procurei me conectar com vários que estavam ali e não aconteceu. Normal. Então, assim, estejam nos eventos, acessem novas frequências. Uma das coisas especiais que vai ter nesse evento do dia 15, que é o que a gente está preparando com muito carinho, é um grupo de investidores, que isso aí é uma responsabilidade do Luciano, que ele já tem um grupo muito especial que ele está trazendo para poder levantar a energia dos empreendedores brasileiros com a expertise de quem já vive os múltiplos negócios. Eu acho que é um bom momento para a gente incentivar o empreendedorismo do Brasil e também trazer pessoas que podem ajudar as pessoas a tirarem projetos do papel, pessoas a crescerem nas suas empresas. Você falou uma coisa muito interessante, Ferdinand, você teve empresa em 91, eu comecei a empreender em 97, também muito jovem, e assim, o nosso país ele não foi treinado para o empreendedorismo. A gente está tendo essa oportunidade agora. Então, olha que coisa boa que a gente está vivendo nesse momento, com internet, com eventos, com grandes oportunidades e principalmente com pessoas que têm mais experiência, como você, como o Luciano, pessoas que decidiram ajudar pessoas mais jovens. Então, é um momento muito bom.
Então, agora, no sábado, que a gente vai ter o evento lá na Lapa, Estarei no lá, restaurante aí, Luciano. Luciano. Vou dar meus pulos. Eu estarei Opa! lá na A rua. gente vai Fique ter, vai ser tranquilo. maravilhoso. A gente vai ter ali algumas pessoas que já vão fazer parte do evento do dia 15. E de sábado em diante, a gente vai falar muito desse evento do dia 15, porque esse evento vai fazer diferença na vida de muita gente. Eu creio muito nisso. Eu acho que tem um ponto importante. Eu acho que uma das coisas talvez está dentro. Eu estou tentando resumir tanta informação que eu quero passar, mas eu estou tentando juntar um pouco, né, para poder dar tempo, né. Eu acho que essa questão do ecossistema, né, eu e Luciano, a gente começou desde lá quando ele foi contratado para trabalhar no meu cliente, depois a gente começou a fazer um ecossistema. Já fizemos alguns negócios, já orçamos vários negócios, mas o importante é o ecossistema. Então, eu tô tanta coisa na cabeça que ontem, foi ontem? Foi ontem. O cara falou, não, Fernando, pode me chamar que eu tenho uma pessoa que vai fazer isso. Eu posso gerenciar, mas eu tenho quem vai executar. Fica tranquilo, a gente sempre trabalha junto. Isso é um ecossistema, porque eu alavancar a Métodos, né, que é uma das empresas do Luciano, alavanca a gama e gera negócio para mim, e gera negócio para o Luciano, e a gente tem que fazer isso. E isso Muito aí bom você dentro falar do isso. maior, como é que fala? Dentro da maior lisura possível, Muito bom né? Aí você falar isso. trabalhando, né? Aqui no Brasil, as pessoas têm uma certa dificuldade de se ajudarem. Eu já notei isso. Às vezes a pessoa está do seu lado. É uma coisa que o Luciano falou no começo da live. É difícil um parente comprar da gente. É difícil um amigo prestigiar o que a gente faz. O Tito, aquele ator lá que agora ele já até está no Shark Tank. O que ele fala? Cara, os meus amigos não compram de mim. E vocês escutam muito isso. Cuidado, porque o teu amigo vai querer o desconto. O teu amigo, porque ele está comprando de você. Desconto, muitas vezes ele quer de graça e às vezes nem de graça vai. E se for, ainda vai por defeito. Por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu convidei muitas pessoas para o almoço e duas pessoas que eu conheço, que eu tenho um carinho enorme, me chamaram para reclamar porque eu estava convidando as pessoas. Então, você imagina, se eu conheço o Luciano e eu vou fazer um evento, eu não posso convidar ninguém que ele conheça? Não faz sentido. Sim. Então, em vez da pessoa contribuir, participar, ela reclama porque você está fazendo algo e ela não quer que você divulgue para as pessoas que ela conhece. Esse é o Brasil. A questão de a gente não fazer negócio com amigos, com parentes, tudo, eu acho assim que é uma questão de ego, é uma questão de ciúmes, de ver, poxa, aí o cara cresce, eu fico para trás. Então, no Brasil, infelizmente, tem muito isso, né? Então, quando Luciano, você falou uma coisa, Luciano, mais importante ainda. Não contrate quem você não pode demitir. Ponto. É um erro fatal, Se você cara, é um erro fatal. Irmão, você tem um parente que tem a maturidade, entendeu? Cara, eu não sirvo. Eu tive um sócio, cara. Eu já tive vários sócios, tá? E cara, eu dou exemplo, é o Marquinhos Yukio, né? Um japonesinho, 1,5 m, assim. Ele foi meu sócio quando eu fazia montagem eletromecânica, que eu parei com essa mania, né? E um dia ele falou, Ferdinand, eu não consigo ser empresário, cara. Eu tô te atrapalhando. Como é que eu faço para sair da sociedade? Até hoje, toda vez que eu encontro esse cara, toda vez que eu falo dele, eu falo, ele teve a humildade, ele estava largando uma oportunidade de ser empresário, e a gente estava, naquela época, rampado, a gente estava faturando, assim, começamos uma empresa com 6 meses, eu já estava batendo mais de 3 milhões de faturamento em obra, né, instalações eletromecânicas, tudo alugado, né, Luciano? Pega emprestado ferramenta, contrata peão sem registro, dá um jeito, né? A gente dá um jeito. E o cara falou, Ferdinand, eu não consigo ser empresário, cara. Eu não consigo ter a visão que você tem, eu tô sofrendo, eu tô vendo que você está sofrendo comigo. Falei, cara, você só comprovou quem eu achei quem você era. Beleza, até hoje, tem oportunidade, eu chamo ele, dou projeto para ele fazer pra gente, e eu sempre falo isso, cara, você foi um
todos os sócios, o que teve a maior humildade de falar, né? cara, eu não sirvo para isso. Porque empreendedor, né, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Celular tem que estar com a bateria cheia, né? Cliente com a, como é que fala? Com o barulhinho em cima da zap você tem que escutar, né? E não tem o que fazer. Então tem gente que não consegue, né? Tem gente que sofre com isso. Pô, mas ele teve. Olha, eu fiquei assim, eu fico assim bem, eu gosto de escutar, eu falar dele, porque o cara teve essa humildade, certo, Rose? O cara tá se sentindo mal. Postura, né? Você sabe que eu já falei isso para algumas pessoas, porque como eu dou aula, dou mentoria, e muita gente também às vezes me contrata, eu já tive pessoas. Eu lembro a vez que eu fui contratada por um locutor para dar um treinamento para ele, porque eu tinha um grande resultado em São Paulo e ele queria ajuda. Ele saiu de Santa Catarina, veio para cá para fazer uma mentoria comigo. E aí, no decorrer da mentoria, ele começou a ficar nervoso, porque não é fácil a gente fazer algo que a gente faz a vida toda, acha que tá dando certo, aí chega alguém e fala, cara, você tá fazendo tudo errado, tem que mudar. E foi muito engraçado, porque no meio da mentoria, eu comecei a falar, falei, cara, desse jeito não tá bom, tem que mudar, tem que mudar. Chegou uma hora que ele falou assim, eu não concordo. Eu falei, cara, você tem dois caminhos, não sofra. Ou você muda, experimenta o que eu tô te ensinando, porque existe uma prova de que funciona. Se for muito sofrido, desiste. Falei, desiste. E o mais interessante é porque uma das coisas que revoltava ele é porque ele não tinha resultado, e ele achava que era porque a esposa não apoiava ele. Aí eu falei para ele assim, eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é a tua esposa. Ela não te apoia porque ela não tem obrigação. O sonho é teu, não é dela. Falei, se você entrar nisso, você vai separar da tua esposa achando que a culpa é dela e não é. E eu sei que no final ele acabou tendo a paciência de persistir e ele falou, você tem razão, a culpa não é da minha esposa, eu vou aceitar essa nova orientação. Mas eu falei para ele, se você não quiser, desiste, porque você vai salvar teu casamento, você vai parar de sofrer, porque não pode ser um sofrimento, né, Ferdinand? E não é fácil aprender coisas novas. Eu vim pro digital e você falou de ser tímido, né? Eu, além de não ser tímido, eu sempre trabalhei com comunicação. Quando eu cheguei no digital, Ferdinand, sabe qual foi a sensação que eu tive? Que eu não sabia nada. Parece que nem falar eu sabia, porque fazer uma live era totalmente diferente de fazer uma locução, de fazer um comercial. Não tinha nada a ver. Então, eu senti que eu não sabia nada. Não foi fácil. E é isso que as pessoas às vezes não imaginam, né? Aprender algo novo é muito desafiador. Você que já teve vários negócios, você já passou por isso de ter que começar do absoluto zero e sentir que não sabia nada? Eu já quebrei 2 vezes. O pior de começar do zero é você voltar a zero, né? E aí você tem que reorganizar, não desistir, quer dizer, como todo brasileiro empreendedor, você sofre, né? Eu estou na minha 3ª rampa, vamos chamar assim, e esse ano está divertido, né? A gente está vendo uma economia aí meio esquisita, né? Não vamos entrar aqui nos porquês, cada um tem o seu porquê. Você foi bem elegante, né? Meio esquisita. Então eu acho que vai ser um ano divertido. Não vamos deixar de prosperar por causa disso, né? E é aquilo que eu falo, a minha esposa, ela apoia o meu sonho, porque quando eu larguei de ser executivo, larguei de ser diretor de empresa, com carro, com secretária, com salário bom, e optei para montar o meu negócio, porque eu queria deixar um legado, né? E acho que deixar o legado, para mim, é o que me faz todo dia levantar, vambora, mesmo quando eu quebrei, quando eu fali, vamos chamar assim, tive que pegar dinheiro emprestado, vender carro, fiz de tudo para sobreviver, e graças a Deus agora, nos últimos 3 anos, de novo, a rampa está subindo e vamos acelerar mais ainda. Mas o importante é, se isso é seu, não te faz bem, né? O que você acabou de falar. Eu fiz 10 anos de terapia e a primeira consulta, a doutora Marilene, na Caixa, fica um abraço aqui para ela, um beijo. Ela falou, Ferdinand, para. Primeira coisa, tudo na vida tem que ser apesar, como é que é? Sem, com ou apesar de qualquer coisa na sua vida, se você não estiver bem, pare o jogo.
Você, Você falou uma você coisa falou muito sobre bacana. Exatamente. Se for um sofrimento, eu falei para ele, cara, para o se jogo. você se trabalhar com locução for esse sofrimento todo, para por aqui. E uma coisa que você falou sobre quebrar, né? O dinheiro. Eu sei que para muita gente o dinheiro parece que é tudo, mas quando você tem ele, você vê que não é. Você pode até perder o dinheiro, mas o problema é se você quebrar emocionalmente. Isso aí Exatamente. realmente não tem volta. E eu trabalho com vendas todos os dias, Ferdinando, porque assim, apesar de muita gente me conhecer como locutora, tudo que eu consegui na vida foi por causa da venda. E hoje, no digital, eu tenho a alegria de conviver com empresários e empreendedores. Recentemente, eu fui fazer um atendimento e o empresário ele não via solução para o negócio dele. Pensa numa pessoa que está desistindo e a mesma história. Minha esposa não acredita em mim, aquela história que eu já conheço, né? O E aí ele falou Luciano caiu, assim, você viu, né? o O Luciano Luciano caiu, né? desistiu. O destemido jogou a toalha. Destemido desistiu. Aí ele falou assim para mim, eu estou pensando em tirar minha vida, mas eu não tenho coragem. Eu falei, presta atenção numa coisa. Falei para ele, presta atenção numa coisa. Eu não vou me comover com a sua história triste, mas eu vou te dar uma solução para você resolver isso. Você quer? Ele falou, eu quero. Eu falei, você tem um grande negócio na tua mão. O problema é que você não está sabendo como resolver. Então, pega um papel e uma caneta que eu vou te falar como é que você vai resolver esse problema. Ele ficou olhando para mim. Aí eu fiz uns testes que às vezes eu aplico nos meus mentorados para ele descobrir onde é que estava o problema. Fiz 2 testes. Ele olhou assim, ele falou, eu nunca tinha percebido isso. Eu falei, então. Eu falei, outra coisa. Não cobre da tua esposa que ela tenha que entender você. A tua esposa está certa. Você tem filhos, você tem responsabilidades. Eu falei assim, se você decidiu empreender, não jogue a culpa na tua esposa. Resolva para que a sua esposa tenha confiança em você. Eu não vou ficar com dó de você porque você é jovem e tem uma Sim. solução para o teu negócio, eu vou te falar agora. Aí eu mostrei uma solução para ele. Ele nunca tinha pensado. Eu sempre falo assim, quem está no problema, às vezes não acha solução, mas quem está de fora encontra. E eu fiquei tão feliz, Ferdinando, porque faz uma semana que eu atendi ele, e quando foi hoje de manhã, ele mandou para mim o print de um Pix que ele recebeu um pagamento. Ele falou, você estava certa, eu fiz exatamente o que você falou. Né? E já resolvi. Eu falei, Esse é o ponto, Rose. Acho que a gente tem que ter. Você tem que gostar do que você faz. E, claro, na vida você não pode ter tudo, né? Eu estava falando com a minha filha ontem disso, né? Ela está num dos bancos mais fortes aí, está numa pressão violenta. Ela não tem limite, trabalha que nem uma louca. Isso no alto dos seus 25 anos, né? Complicado. Papai sofre disso, né? Mas com, sem ou apesar, você tem que estar bem. A decisão que você tomar está tomada. Você agora encare isso como um desafio também, né? Isso é um aprendizado que no alto dos seus 25 anos, isso é um aprendizado, né? Crie escudos para você ficar bem, né? E ela é jovem, solteira, não tem filho, não tem nada, não tem ninguém que dependa dela, não sei ela mesma, vamos chamar assim. Então ela está exatamente. aqui para apostar. Ela pode apostar, ela pode errar, ela pode E tomar olha, decisão Ferdinando, errada, quando a equivocada. pessoa, Não pode. quando a pessoa não está bem com ela mesma, ou ela vê o desafio como muito grande, ela sempre vai ter um problema. Por exemplo, se é casada, vai dizer que a culpa é do marido ou da esposa. Ou é do filho. Tá, se é solteiro, até porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Então a gente sempre vai ter um porquê. Eu tenho uma pessoa na minha equipe de vendas que ela performa muito bem e a gente fala muito sobre isso. A gente fala assim, tudo é difícil. Não ter dinheiro é difícil, trabalhar é difícil, manter as coisas é difícil. Então, qual difícil você quer escolher? É só você escolher, porque Qual vai ser difícil difícil do você mesmo vai. jeito. Então você tem que abrir mão. Então, assim, se dedicar, que nem eu trabalhei, eu não vi minhas filhas crescer, não. Tem toda a linha de crescimento, não. Eu brincar com a minha esposa, nossa, ela já está andando. Nossa, olha só como ela parou de engatinhar e já está indo de imóvel em imóvel. Ela já está falando. É opção. E outra, a gente não tem manual de como é que fala?
manual de criação de filho, né? Deus não preparou isso, né? Não botou esse chip na nossa cabeça, né? Você vai ter filho e você vai criar assim, plum. Não tem, então você vai criando do jeito que você consegue. Mas acho que um ponto é o que você falou para a pessoa, não põe a culpa. O sonho é o seu sonho. Senão fica um Riscos sofrimento e muito grande, oportunidades. né? Senão fica um sofrimento Agora, muito grande. Não pode ser pesado. exatamente. Esse é um ponto que... Porque senão não vale a pena, Rose. Não vale a pena. Não compensa. Ó, eu Aí mesmo, é no digital, eu não tive resultado imediato. Eu falo muito isso para meus alunos. O que acontece, Ferdinand? Tem algumas pessoas na internet que eu chamo de estelionatários digitais que ficam contando umas historinhas que você quer ficar milionário sem aparecer, sem fazer live, sem vender nada, sem isso, sem isso, sem isso. Aí, esses dias eu fui entrevistar uma pessoa, empresária também, querendo ser empresária, né? E daí eu falei, mas o que você quer? Não, eu quero fazer dinheiro, mas eu não quero aparecer, eu não quero fazer live, eu não quero. Aí eu falei para ela assim, pega o papel e a caneta que eu vou te falar como é que chama esse método. Aí ela pegou o papel e caneta. Eu falei, anote, por favor. Como que você vai ganhar dinheiro sem aparecer, sem fazer live, sem se aparecer no Instagram, sem isso, sem fazer tráfego pago? Isso se chama alucinação. Eu sugiro que você vá no médico, porque isso não existe. Então, assim, venderam uma ideia de que as pessoas vão ter sucesso sem esforço. E tem pessoas que estão acreditando nisso e estão achando que é assim, tipo, eu quero empreender porque eu não quero trabalhar para ninguém. Como assim? Esses dias eu fui entrevistar uma pessoa para minha equipe de vendas, ela falou, olha, é assim, eu quero vender. Eu falei, você E quer você ganhar não dinheiro? trabalha para o seu Quero. cliente, Rose? Você não trabalha para o seu Exatamente. cliente? Eu falei assim, acho que você não sabe. Quando você trabalha CLT, você tem um patrão. Quando você é CLT, você tem vários. Quando você é empreendedor, você tem vários. Então, essa história de que eu vou ganhar dinheiro nas horas vagas, de vez em quando, não funciona. Não funciona. E assim, só comentário do peixe aqui, ó. Eu sempre falo que foi meu primeiro filho que me ensinou quem me ensinou a ser pai. É na teoria, aprendeu Na na prática. prática, né? Mas, Rose, assim, eu até acho, por exemplo, que você pode dar a sorte de fazer alguma coisa e puf! Porque por uma sorte você achou o produto com o nicho e encaixou no momento certo. Isso é sorte. Olha, eu gosto muito da Voltou expressão do Dr. Léo o Ribeiro com destemido. relação. Voltou. Eu gosto muito, Ferdinand, de uma definição do professor Léo Ribeiro sobre sorte. Sorte é quando oportunidade encontra a pessoa pronta. Você tem que estar pronto. Você precisa estar preparado. Não é assim, o dia que aconteceu eu vou estar preparado, não. É quando a oportunidade encontra a preparação. Isso é sorte. Mas a gente não pode você ficar... precisa lembrar o meu avô. Vamos ver se o Luciano sabe o que eu vou falar agora, Luciano. Um desafio para você, Luciano. Meu avô era macaco. Você sabe o que era macaco antigamente? Lá em 40 e pouco? Olha, meu pai falava que macaco velho é o seguinte, é um cara que ele é desconfiado, não é isso? Não, macaco. Meu avô era macaco. Sabe o que é macaco? Lá em Sergipe, era o policial que caçava lampião. O meu avô era macaco. O bicho era animado, teve 18 filhos, meteu a metade da família na época, veio para o Rio de Janeiro, né? E foi lá para Bangu e dali desenvolveu a família o resto. Então meu avô largou a mão de ser macaco lá em Sergipe e desceu para aqui para o Rio de Janeiro. É onde nasceu meu pai e minha filha. E meu avô falava uma coisa, meu avô era analfabeto, né? Autodidata, e ele falou uma coisa: o cavalo selado vai passar na sua frente. Esteja apto a pular nesse cavalo e cavalgar. Que é mais ou menos, ô Rose, o que você acabou de falar, né? Então, sorte é isso. A sorte é o cavalo selado. Olha, tá passando, mas se você não estiver preparado, você vai subir no bichinho e vai cair.
né? É que E eu a costumo sorte vai passar. dizer, né, Fernando? Aquilo que eu costumo dizer aí todo dia aí, de a gente ser curioso, cara. Eu entrei no ramo da barita. Barita, para quem não sabe, é um minério. Eu fico com ele até aqui na minha mesa. Isso aqui é um minério, é um pó, tá? Esse aqui é um minério, pra você ter ideia. O concreto nosso pesa 2,6 toneladas por metro cúbico. Esse minério aqui, ele pesa 4,1 a 4,2 toneladas por metro cúbico, então é muito pesado. Mas por que eu entrei nesse negócio? Curioso, então a gente tem que ser curioso. Estava lá em Niterói, lá visitando um cliente lá, eu vi um bag com esse pó dentro, num bag de... Eu perguntei para um geólogo lá o que seria isso. Ele falou, isso aqui é barita, serve para perfuração de poços de petróleo, isolamento de salas de raio-x, produção de tinta. E eu perguntei como daria certo para entrar no negócio. E o cara Ó, eu falou, tô rapaz, chamando, eu tô você vai chamando na Bahia e Destemida aqui, compra. viu? Ah, doutora Márcia Machado aí, a minha boneca, entrou aí, ó. Entrou, então, Entrou? tá nos assistindo aí. Então, o Ferdinand, a gente tem que ser curioso e não pode deixar o seu pequeno negócio, a sua empresa, se tornar um peso grande na sua vida. Então, ou seja, se aquele negócio que você tem se tornar um fardo difícil de carregar, meu amigo, você está o empreendimento errado. É hora de refletir, de mudar os planos. Tem que se policiar o tempo todo. Claro que teve Sim, alguns negócios que eu já fiz também que foi um fardo. E eu gostava do negócio. Então, assim, só que você tem que ter uma hora que é obrigado a você dar um basta naquilo. Entendeu? sim. Vende, dá para alguém cuidar, tira da sua frente, porque pode te atrapalhar de você desenvolver e ganhar dinheiro com outros negócios, prosperar outro negócio e transformar a sua vida mais leve, entendeu? Então, isso é bem importante, que seja no emprego. Se o seu emprego está te deixando você um fardo para você, que você não consegue ver direito porque aquele negócio está te sobrecarregando, está pesando para você, repense o seu cargo, mude de emprego. Né? Concordo, acho que isso Fantástico. isso é um ponto importante, Luciano, com certeza. Poxa, muito Gente, legal. Pô, que alegria ter era só vocês uma aqui. participaçãozinha, Luciano. Estamos falando aqui há mais de uma hora, hein, Eu bicho? acho, Ferdinand, que a gente vai ter que É trazer você importante, mais nós vezes, temos uma tá? meta grande, né, Ferdinand? Nós temos uma Sim. meta grande. Vou te colocar lá no grupo dos industriais também. Tem uma meta aí de transformar aí e conseguir levantar mil empreendedores brasileiros. Vou lutar para isso. E também peço o seu apoio, o apoio da Rose, o apoio da Márcia também, que já está engajado nisso, para a gente levantar o máximo possível de empresários no Brasil. Porque começa com a semente, cara, com a pequena semente, até a gente virar empreendedor, gostar do negócio, gostar de fazer network, e assim a gente vai conseguir empreender, transformar a sua cidade e esse Brasil, cara. Dá tempo de fazer isso, dá tempo de salvar esse país através do empreendedorismo, né? Ó, Não, eu acho O que isso Walter vamos para cima. C. Peixoto, ele falou que ia participar Olha, da o próxima Peixoto live, tá viu? pedindo para chamar ele, ó, o Luciano, ó. Nosso amigo Peixoto lá da Vomp, ó, me chame nas próximas, por favor aí. Pode deixar, Então, já está Peixoto. convidado, Chamaremos você. Walter. O Walter está convidado aí para o nosso almoço aqui na Lapa. Ó, você vai degustar lá uma cerveja artesanal. A cerveja foi a melhor cerveja IPA do Brasil. Então, será um prazer. O Ferdinand, manda o convite aí lá para o Walter, por favor, cara. Não, Tá bom? Walter não, ele é que nem eu, Luciano, tem nome difícil. É Então, Valtencir. nossa, cara, é Walter. Sim, o nome dele Tá eu achei que eu valendo tinha Walter. falado errado, então é Valtencir. Não, é o Ah, Valtencir. agora Mas a gente ficou conhece claro. ele como carinhoso peixe. Ele é o peixe. É o Show narigudo de bola. mais que eu gosto na vida. Pensa num cara parceiro, o Peixoto. Ô, Gente, Luciano, ó, isso aí foi. Eu vou mandar o convite para ele, ô, Luciano. Pode deixar, eu vou mandar o vou pedir convite para uma ele. coisa aqui, antes da gente encerrar a live. Eu tirei os comentários para o pessoal fazer um print da tela. Sorriam, meninos. Façam o print da tela, coloque nos seus stories, tá? Marca eu, Luciano e Ferdinand. E aí coloca no nosso direct, eu quero. Coloca lá no direct do Destemido para você ganhar o e-book que vai ajudar você a resolver sua vida, que é esse aqui, ó.
das dívidas ao lucro. Aí o Luciano vai mandar lá no direct para vocês, tá? A gente vai ajudar esse Brasil a sair desse endividamento. São 70% de pessoas e empresas que estão endividadas. E, gente, em tempos de crise, o dinheiro não vai sumir, ele vai mudar de mãos. E a gente vai abrir oportunidades para que as pessoas possam ter acesso a esse dinheiro, seja no Brasil ou fora dele, através do empreendedorismo. E graças a esse grupo de empresários e investidores que são do ecossistema do Luciano, a gente está abrindo essas oportunidades, também unindo o meu ecossistema de negócios para a gente construir aí uma nação forte e próspera através do empreendedorismo, viu? Considerações Exatamente. finais, meninos, para a gente encerrar essa live maravilhosa. As considerações finais da minha parte que eu falo para os destemidos é: não tenha medo de encarar os desafios que virão pela frente. Observe muitas oportunidades que vêm, seja curioso, observe alguns negócios, observe nas conversas de eventos que vocês vão, palestras que vocês vão, assista, que pode ter uma frase, uma palavra ali que vai te trazer muitos benefícios. E uma outra dica também, se alguém tiver de olho no mercado americano, eu tenho 4 empresas nos Estados Unidos junto com a Márcia Machado. Nós temos lá o Cartório Brasil, a Universidade, a Escola de Inglês, a construtora. Então, se alguém estiver precisando de algum apoio nos Estados Unidos, manda mensagem para a gente aí. A gente tem um prazer também em colaborar aí para alguma oportunidade que vocês estejam almejando por lá, tá bom? Isso aí, Luciano. Obrigada aí por contribuir com a gente. Ferdinand, suas considerações finais. Travou? Acho que travou. Tela, acho que travou, hein? Mas, ó, foi uma alegria que o Ferdinand entrou. Já está convidado para voltar, hein, Luciano? Vamos conversar com esse pessoal que vai estar no dia 15 para a gente fazer mais lives. Eu sei que a tua agenda não é muito fácil, Luciano. Caso você não consiga, passa eles para a gente fazer algumas lives, que vai ser muito bom a gente incentivar o nosso país. Eu creio que esse movimento que a gente está construindo aqui vai trazer muitos frutos para o Brasil e também vai trazer muitas pessoas que vão crescer nos Estados Unidos. Eu creio nisso. Sem dúvida. Eu me comprometi toda quinta-feira a estar fazendo essa live. Vamos prosseguir com isso aí para ajudar e a gente crescer junto. Tá bom? Forte abraço aí a todos. Deus abençoe e prospere você.